Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um episódio nessa semana pré-carnavalesca, uma semana que tá todo mundo viajando ou querendo descansar. Eu tô na segunda etapa, quero descansar. Pena que eu não descanso, porque outro canal funciona todos os dias. Mas até que aquele momento, a TF vai viajar, não, vou ficar em casa ali relaxando, vendo desfile, que eu gosto muito de desfile. Espero que minha Viradouro ganhe o terceiro título neste ano. Qual escola você torce, Rafa? Portela. Portela vai perder, tenho certeza, a Águia vai cair na Sapucaí. Não, já caiu várias vezes. Mas tomara que a Viradouro conquiste seu terceiro título neste ano. Estamos aqui para mais um Resenha com TF. Se você não conhece aqui este nosso canal, já peço gentilmente que você deixe seu like, porque é bem bacana para chegar para mais pessoas. E passamos da marca dos 50 mil inscritos. Um projeto que começou há 4 meses. Estamos aqui com 2 conteúdos semanais, com os cortes também no canal, com os shorts, com tudo aqui. Temos lá também no TikTok, no Instagram. Entre em todas as plataformas e dê essa moral, porque só assim eu consigo trazer convidados especiais, como esse meu convidado de hoje. Talvez o capixaba mais carioca que existe no Brasil, meu amigo Guido Nunes. Salva de palmas pra você. Valeu, Té. Obrigado por você ter aceito esse convite. Pô, há quanto tempo a gente tá querendo marcar esse papo? Desde antes da Copa, né? Pois é, desde antes da Copa, e aí veio, enfim, Copa do Mundo que eu fui na Globo News, né? E fiquei um bom tempo lá, assim, todo dia, né? Sem tempo. E agora, já mais tranquilo, né? Pra gente poder trocar ideia. Eu sou União da Ilha do Governador, você tava falando de carnaval. Escola do meu pai. Só que, cara, eu não sei porquê, mas em algum momento ali da minha vida eu dei uma desconectada. Não sei se foi talvez pelo sofrimento que a gente passou de tantos rebaixamentos aí, né? E aí eu desconectei, mas tenho um carinho muito grande pela ilha. Os sambas mais clássicos que eu conheço são da ilha. E meu pai era ilha doente, assim, ele parava pra ver a ilha a hora que fosse. Eu comecei a ter o gosto de carnaval pelo meu pai, que ficava vendo pela manchete ainda, durante a madrugada, e eu ficava com ele. Ele era a ilha do governador, mas ele também não tinha explicação por ser ilha do governador. E assim, eu não tenho nenhum familiar que, enfim, morou na ilha ou nenhum tipo de vínculo ali. Mas é aquelas coisas de criança, né? Porque na época que você falou capixaba é carioca, né? Porque eu sou metade carioca até os 12 anos, depois capixaba. E aí volta a ser carioca agora. E eu lembro que na escola, ali na época de 95, 94, que aí foi o Samba do Salgueiro, aquele famoso 95, coração, né? O explode, 95, se eu não me engano. Foi 93. 93? 93. Eu lembro que foi nessa época ali que tava uma modinha, todo mundo queria ser isso, e aí eu vi um Samba da Ilha e falei, cara, não, mas eu não gosto desse, eu prefiro o do governador. E meus pais me diziam que eu ficava, tipo o seu pai também, assim, no carnaval, eles queriam sair pra bloquinho, essas coisas, eu tinha que ficar em casa pra assistir o desfile. Ah, mas vai ser 6 horas da manhã. Não, eu vou ficar pra ver uma criança, sei lá, 10, 11 anos, e querendo ver ali, mas é dessas coisas que eu não consigo explicar. E hoje em dia eu tenho um carinho enorme ainda pela ilha, mas eu já não sou mais de parar pra assistir, sabe, de ver desfile, assim, às vezes é só se eu estiver tranquilo em casa, eu vejo. Você tá com 38. Isso. Eu tô com 40, então a gente tem idade bem próxima, a gente bate idade, mesma geração. E a gente é daquela época, né, que lançava o disco das escolas de samba, ficava ouvindo, Eu sabia todos, né? Sim. Era de você saber cantar todos, na hora que passava ali as escolas, você sabia. Não, tem outra coisa também da nossa geração, que não sei se você se lembra, quando a Placar fez os hinos dos clubes. Pô, lógico. Aquilo ali, você sabe, eu sei o hino de todos os clubes de cós salteados por causa da Placar. E eles convidavam, né, os artistas ali pra fazerem os hinos. O Botafogo legal. Foi o Ed Mota. Caramba, Ed Mota. O Tim Maia cantou o hino do América. Olha que espetacular. Era muito bacana. Do Vasco. Luiz Melodia, que era do Vasco. Pô, eu lembro que acho que que aí teve o mais clássico, né? O Skank gravou do Cruzeiro, do Cruzeiro. Né? Acho que o Samuel, né? Porque também o Skank é meio misturado ali. Tem uma galera o do Vitória tem um começo que é o Chico Anísio. Chico Anísio, é verdade, cara. É verdade. Caraca, é muito bacana isso. Caraca, é verdade. Muito bacana. Eu acho que a nossa geração, assim, ela foi muito nessa parte esportiva, na parte cultural. A gente teve muitas coisas bacanas ali, né? Nos anos 90 e no começo dos anos 2000. A gente teve muita coisa legal ali que a gente traz até hoje. Não, foi bem privilegiado, com certeza. Com certeza. Esportivamente, então, né? Também. Eu posso falar que a gente viu os grandes atletas de todas, tirando do futebol, que a gente tem o Pelé, mas basquete, Jordan, a nossa geração viu. E tá vendo o LeBron ainda. LeBron, exatamente. Curry, você foi botar aí. Kobe. Então a gente tem ali. Kobe, exato. Oscar, o brasileiro que é talvez o maior masculino do Brasil, Oscar. Sim, verdade. Hortense e Paula, a gente conseguiu ver. Automobilismo, Senna, Schumacher e Hamilton. E agora Verstappen. Sim. Pega vôlei, a gente viu a geração ali do Giba, Nauber,
Você pega o vôlei de praia, vimos... Feminino, Fabi, Sheila, tudo. Todo mundo. Pega teu amigo, o Usain Bolt. Sim. Vimos ali aquele do salto em altura, gente. Esqueci o nome dele aqui agora. O Lavillenie? Não, Gente, aquele que batia recorde direto e na época das Olimpíadas ele não conseguia medalha olímpica. O russo. Agora me fugiu o nome dele. Ah, sim. Me fugiu o nome dele. Sim. Me fugiu o nome dele. Então, assim, a gente viu esse cara que era um fenômeno. A gente vai pro tênis. Sampras, Agassi, Federer, Djokovic e o Nadal. Guga aqui no Brasil. Então, assim, a nossa geração é muito verdade. privilegiada em relação aos grandes talentos que nós vimos. E todos eles nos auges, né, deles. Isso que é bem bacana. Não, é verdade. E sem falar também, assim, falando um pouco da nossa área, jornalistas esportivos também que a gente viu, né, dessa geração, que eu acho que acompanha muito, né, vendo a força do esporte nos anos 80, 90, ela atrai também, né, muita gente pra essa área ali, então acho que tudo foi uma época um pouco mágica, assim, sabe? Sim. Eu tenho muita nostalgia dessa época, também cara. tenho. 80, você é de 82. 82. Eu sou de 84. Então, assim, que eu começo a me lembrar mesmo, eu conto 90 ali, que a minha memória já começa... Eu tava lembrando hoje, vindo pra cá, a final olímpica de 88, eu não lembro da final olímpica, mas eu lembro, assim, dos meus pais com meu avô paterno, aqui no Rio, em Campo Grande, na casa deles, eles ligando a televisão pra ver a final olímpica. Eu lembro que era de manhã cedo, assim, eu lembro disso, lembro de flashes, mas não lembro direto das coisas, assim. A Copa de 90, por exemplo, a minha lembrança é mais ou menos assim, eu lembro da sensação da Copa de 90, mas eu não lembro de jogos. Também não lembro. Coisas. Mas 94 eu já lembro... 94 eu lembro... 94, assim, é tão bizarro que eu tenho as narrações do... Eu sei as narrações do Galvão Bueno. Eu sei assim... Bom demais. Assim, 26 minutos do primeiro tempo, tá na hora do gol. No gol do Brasil na Copa. Pô, você não sai isso da cabeça. Sim. Faz, Bebeto, Bebeto. Que beleza. Isso é muito bom, cara. Isso é muito demais, bom. Luciano do Vale também, pô, os gênios. Sim. Você teve o prazer de trabalhar com o Galvão. Tive. Como que é o Galvão, cara, no dia a dia ali? Então, eu tive o prazer de trabalhar com ele, mas eu não tive o prazer de conviver muito com ele, porque às vezes que eu trabalhei com ele, eu tava em viagem e ele não estava em loco, né? Então era você entrar à distância, né? Que perde um pouco ali da conexão ali. E você não pega, que é o que eu acho que é o mais legal da convivência que eu tive com essa galera, que é o antes e o depois de gravar, sabe? Quando você desliga ali e aí... O vinho do Galvão. Exatamente ali, sabe? Aquela resenha infinita, sabe? Que começa ali, depois do programa vai terminar às 5, 6 horas da manhã. Eu nunca consegui pegar essa resenha justamente por ou estar viajando em algum lugar e tal. Mas eu sempre tive essa admiração enorme por ele. E eu confesso que eu me lembro de um vivo que eu fiz no Bem Amigos, na Argentina. Eu não lembro agora o jogo, se era... Era o jogo do São Lourenço. Não me lembro se era Atlético Paranaense. Acho que era Atlético Paranaense e São Lourenço. A gente fez uma entrada e aí foi a primeira vez que eu entrei ao vivo com o Galvão, assim, sabe? Caraca. E aí você... É muito louco porque eu já entrei com várias pessoas e você se acostuma. Eu me lembro, por exemplo, de tomar um susto quando eu tava no jogo e o Milton Leite me chamou pelo nome, sabe? Essas coisas assim, você fala, caramba, pô, sabe meu nome? Só que a gente trabalha junto, né? Depois que você começa a ficha cai, né? E aí vira, enfim, colega de trabalho ali e tal. Mas antes sempre foi muito essa questão da admiração. Eu sempre coloquei esses caras, assim, num patamar tão elevado, né? Quase de inalcançáveis, assim. E aí eu lembro que com o Galvão foi isso, quando... Aí você começa a ouvir, né? Você tá ouvindo o programa daqui a pouco ele começa a te chamar. Aí que fala teu nome, vamos agora ao vivo, direto da Argentina, com o Guido Nunes e tal, não sei o quê. Aí o joelhinho dá aquela tremida de leve. Oi, Galvão falando meu. Você respira fundo e vai embora. Mas ele é um cara muito, pelo menos assim, das poucas vezes que eu tive com ele, sempre foi um cara muito legal. Dizia que ele é muito generoso, né? Muito generoso. Muito. Tipo isso, assim, sabe? De chamar pelo nome... E falar, pô, tá indo bem e tal, não sei o quê. O PC Vasconcelos foi uma pessoa que eu fiz amizade também, assim. Uma das coisas boas, assim, que eu carrego na minha profissão é ter feito amigos que eram ídolos. Sim. Você é um deles, o PC é outro. E teve um dia que eu pedi, pô, PC, você vai fazer o Bem Amigos aí, pede pro Galvão gravar um vídeo. Mandei assim despretensiosamente e fui dormir. No outro dia, 6 horas da minha acorda, o Galvão mesmo. Fala, Thiago Franklin. Eu sei que você tá fazendo trabalho aí no YouTube. Aí, pô. Aí quer me matar, pô. Mas ele é esse, ele é muito generoso. Serguei Búbica. Serguei Búbica. Lembrei. Claro. Essa cabeça, esse tijolo aqui tinha que funcionar pra alguma coisa, né, pô? Boa. Tava isso que eu vi. Tava aí, buscou. E você, depois de muitos anos...
sai do Sport TV de maneira, assim, surpreendente, né? Tava ali apresentando nas férias do Rizek o Seleção. Isso. E você dá tchau. É. Você vai pra onde? Então, isso é uma coisa que hoje, nesse momento aqui, eu não posso falar ainda exatamente pra onde eu vou, o que eu vou fazer. Exatamente dia 15 de fevereiro. Exatamente, 15 de fevereiro. Você que estiver assistindo, eu não sei que dia, né? Ou que hora, né? Se tá na madrugada 15 acompanhando. de 2023, 2024. 15 de fevereiro de 2024. Se você tiver já em 2026, você já já sabe. Você já deve saber. Mas hoje eu ainda não posso falar. Mas o que eu posso adiantar é que não é nada... não é nenhuma TV, não é nenhuma concorrente da Globo. Eu vou fazer uma transição de carreira e até o que eu posso falar é isso. Hoje. Né, no momento, o que eu posso falar Mas nós a gente não vai ter a oportunidade de ver sendo repórter, apresentador durante um bom tempo ou um tempo limitado? Com esporte, não. Mas no vídeo, não na televisão, mas assim, nas redes aí... Pode... eu devo continuar. Mas é porque realmente eu não posso falar mesmo. Segredo de contrato. Fica até coçando aqui pra... né, dar vontade de falar, mas eu não posso mesmo. Já sei pra onde que ele vai. OnlyFans. Só se for pra quebrar a plataforma. Se eles quiserem decretar o fim da plataforma, eu tô aí, pô. OnlyFans. Eu já recebi o convite do OnlyFans. Não, essa história eu queria até... Se você puder contar... Eu vou contar. Já que eu não posso contar... Eu não posso contar, mas se você puder trazer detalhes aí, eu queria saber, mas por que Deus, o OnlyFans chegou até você com um pedido pra você... OnlyFans e mandou uma mensagem. Tô mexendo na DM do meu Instagram. Olá, Thiago Franklin. Sou fulana de tal, trabalho no OnlyFans. Pensei isso, Rafa, 171. Olho no perfil da pessoa, realmente a pessoa trabalhava ali como uma pessoa que buscava talentos para o OnlyFans. Eu falei... Mas eu não tenho... Meu público não é esse. Não, mas o OnlyFans, ele não é uma plataforma de nudes. É uma plataforma para você criar conteúdo e seus conteúdos serem vendidos. Eu falei, sim, então tudo bem. Então, os fãs do Botafogo, no caso. Fãs do Botafogo. Eu poderia criar um perfil lá. Aí eu caí na besteira de colocar isso no meu Twitter. Que eu fui convidado para o OnlyFans. Obviamente. Aí a zoeira... Quanto você cobraria pra mostrar uma foto do seu pé? Do meu pé? Cara, meu pé é bonitinho. Talvez uma das únicas coisas que eu tenho bonita em mim é o pé. Eu cobraria uns 10 reais. 10 reais. Paga? Paga, Rafael, 10 conto pra ver o pé? 10zinho? 10 conto, pô. Galera tá vendo aqui. Vocês querem que eu crie um perfil no OnlyFans? Que o Guido Nunes crie um perfil no... Imagina. Aí eu falei com a minha esposa isso. Falei, amor, me convidaram pro OnlyFans. Ela... Pô, se nem tua esposa entendeu. Nem ela. Se nem tua esposa entendeu. Mas tem um detalhe, eu tô ficando preocupado. Tem algumas semanas que minha esposa não fala que eu sou bonito. Então já tô ficando preocupado. Minha mãe tem umas 2 semanas também que não fala nada. Eu tô ficando preocupado. Que maravilha. Guido. Mas assim, só, Thiago, desculpa te interromper. Eu não posso falar pra onde eu vou, mas eu queria até aproveitar que eu não falei com ninguém ainda desde a minha saída. É só deixar claro assim, que tipo, eu não tava infeliz, sabe? Não era nada que eu tava insatisfeito, nem nada. O que aconteceu foi que eu recebi uma proposta que era muito boa e na minha avaliação ali era daquelas irrecusáveis, sabe? Que aparecem uma vez, assim, talvez na vida. Então eu decidi... Porque você falou das férias do Rizek, era um momento que eu particularmente tava muito, muito feliz. Você recebeu o convite nesse período? Exatamente, Caraca. Foi no finalzinho do período já. Caraca. O Seleção Sport TV já era as férias do Rizek. Na verdade, a Camila tava fazendo as férias do Rizek. Sim. E aí teve uma remodelação do Tá Na Área, a Camila virou a titular junto com o Igor do Tá Na Área. Uhum. E aí, como eu já fazia as férias do Troca de Passes, né? Que é o da noite do Felipe Diniz, eles me convidaram para fazer o Seleção nesse período. E aí foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade mais longa mesmo ali, que foram 3 semanas ao todo. E aí, na virada da segunda pra terceira semana, foi na reta final mesmo, assim. Foi uma coisa muito maluca. Eu recebi a proposta, e aí, enfim, conversei com minha esposa, né, com a família toda. E aí decidi aceitar. E aí muita gente falou, pô, mas talvez você nem ia continuar como apresentador e tal. Na verdade, eu sou repórter, né, eu estava como repórter. A apresentação era ali uma oportunidade incrível, assim, profissionalmente pra mim foi uma das mais legais que eu vivi. E no programa que tem uma baita audiência. Exatamente, uma visibilidade muito grande e uma responsabilidade gigantesca de substituir o Rizek, que pra mim é uma referência no jornalismo e na apresentação também. Mas
acabando também ali o período, eu voltaria pra reportagem e a vida seguiria normal, né? Então, a proposta ela foi levada em conta também com o que eu viveria ali, enfim, nos próximos meses e anos na reportagem. Mas eu tava muito, muito feliz. Tanto que foi uma surpresa, acho que pra todo mundo. Inclusive até lá em casa, assim, minhas irmãs também falaram, nossa, sério? Pegou de surpresa ela também. Porque você tá na empresa que acho que é o sonho de consumo de 10 em cada 10 jornalistas, né? Quando a pessoa se forma na faculdade, onde você quer trabalhar? No Grupo Globo. É isso. E você tá 11 anos, 11 para 12 anos. Foram 11 anos e 5 meses. Então, quase 12 anos no Grupo Globo. Você entra através do Passaporte Sport TV Isso. e tem uma carreira muito bonita lá dentro do Grupo Globo. E você sai. Você não sai por insatisfação, você sai por um objetivo profissional. E isso é muito bacana também. É ter culhão. Sim, é isso que eu ia falar. Foi um ato de coragem, eu sei disso. Eu sei de tudo que envolve, né, a minha decisão, mas analisando ali o momento e pelas experiências também que eu já tive fora do jornalismo, né, do jornalismo esportivo, a coisa fazia sentido. É que qualquer coisa que eu vou explicar, vai acabar eu entregando. vou entrar num lugar que eu não posso, entendeu? Então eu tô aqui tentando com todos os... mas o que eu queria deixar claro, porque eu recebi mensagem, gente, mas você tava insatisfeito porque lá ninguém aguenta mais. Eu falei, cara, não tem absolutamente nada disso. Eu não tenho, assim, um A pra falar. Nem no processo de saída agora, eles foram, cara, incríveis, assim, comigo, entenderam, sabe? E me deram apoio, sabe? Desejaram, felicidades e tal. Eles deixaram a porta escancaradas, assim. Isso é muito bom. Porque a gente não sabe também o dia de amanhã, sabe? Eu não sei, assim, é um movimento de mudança de carreira, mas eu não fecho nenhuma porta, sabe? Eu gosto desde a CBN, quando eu comecei lá atrás, que eu saí pra ir pro Passaporte, também deixei as portas abertas e tal. Na Gazeta também. Na Gazeta, exatamente, lá no Espírito Santo. Então, era um momento de realização profissional, de certa forma, mas eu vi um desafio maior, entendeu? E aí eu decidi aceitar. Mas eu só queria deixar isso claro, e até a oportunidade que eu tenho de estar falando contigo aqui, que eu sei que a tua audiência é boa e tal, e como eu não falei ainda sobre a minha saída em lugar nenhum, eu queria deixar isso bem claro mesmo, assim, que não tem nenhum grau de satisfação zero. Pelo contrário, porque é exatamente isso. Eu tava fazendo as férias do Rizek, que é uma posição de confiança. Sim. Pra direção, eles jamais me colocariam ali se não confiassem no meu trabalho e no que eu poderia entregar, né? Então isso era um momento muito legal ali daquela... Fora Globo News, né? Exato, também, que eu fiz cópia Olimpíada. Então era isso, assim, mas às vezes essas oportunidades surgem, eu não tava buscando nada, não tava, sabe, procurando, mandando currículo pra lugar nenhum. A oportunidade veio, é aquela coisa assim, Thiago, que ela chega, sabe? Às vezes a gente não dá nem pra explicar muito quando essas coisas acontecem na nossa vida, assim, que, cara, surgiu uma oportunidade que era muito boa e recusável aquela. Você tem que... Eu imagino, assim, não querendo me comparar com um jogador de futebol, porque, enfim, eu tenho vontade, sempre tive desejo de jogar, mas o talento não me ajudou. Mas eu imagino que isso deve balançar, às vezes, algum, sabe? Eu tava tentando... Pensando Neymar mesmo. no Barcelona quando chega uma proposta do PSG. Colocando assim. Isso. Talvez. É porque nesse caso ali eles seriam. Você vai continuar jogando, né? Então você. Sim. Mas é tipo isso, assim, sabe? Você tá. Às vezes o Neymar no Santos, por exemplo. Ele não tava infeliz no Santos. Tanto que ele resolveu continuar pra ser pro Barcelona. Só que a proposta era muito melhor. Então você vai lá e tal. Então é um pouco isso, assim, sabe? Pra tentar explicar o que passa. Não era um momento assim de, nossa, tô super insatisfeito, super infeliz e pintou uma oportunidade de voo. Era exatamente o contrário. Eu tava muito feliz, muito satisfeito, mas ainda assim veio uma proposta que eu considerei melhor. E aí por isso eu tomei a decisão Não teremos um canal do Guido Nunes falando, a Globo me traiu. Não. Nem cortes. Não teremos cortes também. Não teremos cortes. Guido Nunes conta a verdadeira história. Vou puxar no mas isso aí é bom. Guido Nunes conta a verdadeira história. Recebi uma grande proposta. Aí coloca a cara dele assim, triste. Esse é um corte bom, né? Porque... Entenda, porque Entendo ele o real motivo. Pelo real motivo, pela primeira vez. Guido, entrar na Globo pelo Passaporte Sport TV, sendo que foi a segunda vez, né? Você teve a primeira que não conseguiu pelo inglês e pelo espanhol. Aí você vai pra Holanda, fica um tempo lá se aprimorando e volta, pensando no passaporte para a Copa de 14. Foi 2012. 2012, pra Londres. Pra Londres. Como que foi pra você entrar no Sport TV, como a gente falou lá atrás, né? Talvez pudesse ser o sonho de todo mundo que estava se formando nessa faculdade. Como foi seu primeiro dia
dentro da Globo ali, sabendo, caraca, agora eu sou funcionário da Globo, agora eu tô aqui dentro, tenho o crachá da Globo. Como que foi assim pra você? Cara, foi um dia muito, muito especial, porque o processo em si do passaporte, né, só resumindo, assim, eu tentei em 2010, que foi o primeiro passaporte, que era a gestão do Raul Costa Júnior, era o diretor, então assim, o passaporte começa em 2010. Que era visando a Copa de 10. A Copa de 10, exato. E aí eles começaram, na verdade, o processo em 2009 para iniciar em 2010, né? E ali eu fiz o processo todo e na prova de inglês eu fui pro... Inclusive a prova de inglês, assim, foi surreal. Era eu esperando uma entrevista e o cara me ligou no telefone e falou assim, ó, você tá em Wembley, estão jogando Inglaterra e, sei lá, França, narra pra mim o jogo. Caraca. Em inglês. E eu Caraca. falei, cara... Como assim? Porque tipo, nem videogame eu jogava em inglês, né? Então, assim... Aí foi um fiasco, meu Deus, foi horrível. Quando eu desliguei o telefone, sabe o que você sabe? Você fala assim, cara... Deu ruim. Tem a menor possibilidade Quem que entrou nesse passaporte? Ó, esse passaporte que tá no ar ainda, Felipe Brizola. Pô, legal. O Felipe Santana, que é correspondente em Nova York. O Ben-Hur, que agora tá no Rio de Janeiro aqui, na RJ, né, na editoria. O Anselmo Caparica, que foi do esporte, que tá na editoria em São Paulo. A gente teve a Mariana Monteiro, que foi repórter nossa aqui um tempo também, agora tá em Salvador. O Rodrigo Albornoz, né, que faleceu, meu irmão querido, que cobriu a Olimpíada de 16, né, e teve um câncer, acabou nos deixando muito cedo. Quem mais deixa eu ver do vídeo? O Daniel Moreira Dias, caramba, que agora tá em Portugal. Foi uma galera... Todo galera, mundo segue, né? Quase todo mundo. Caraca. Quase todo mundo. Da minha turma, por exemplo, 2012, eu e o De Angeli, né, o Rafael De Angeli, a Domitila Becker, né, que agora tá no UOL, fez SBT recentemente. O Thiago Crespo, que tá na editoria de São Paulo também, junto com o Caparica, foi pro jornalismo, né, saiu do esporte. O Pedro Mota, que agora tá no mundo digital aí, voando também, assim, virou uma super referência. Impressionante, assim, cara, tem um orgulho dele absurdo. E aí de vídeo, o Henrique Guide, não posso esquecer o Guide, maravilhoso narrador, sim, que também foi do meu passaporte. Esse daria bem na narração lá do... Esse aí sim. Ele não fez em 2010. Porque qual foi a curiosidade da história? Em 2010 eu sou reprovado nessa prova. Tinha certeza absoluta de que eu não ia passar. E falei, cara, sem inglês não dá, eu preciso fazer alguma coisa. Tentei o intercâmbio, que foi conseguir isso na Holanda, fui morar lá no ING, beleza, trabalhei no banco lá que patrocina a seleção da Holanda, na área de comunicação, voltei, sem imaginar, sem esquecer, tinha esquecido o passaporte, falei, vida que segue, vamos tocar o barco. Quando eu chego de volta ao Brasil, na televisão passa a propaganda da segunda edição. Aí eu tento e falo, cara, agora eu vou jogar, meu irmão. Peguei todos os jogos, peguei PES, peguei FIFA, ouvindo narração em inglês, tal, não sei o que. Aí chega na hora da entrevista, a mulher fala, me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua vida. Pô, eu falei, você não tava no passado? Pô, pelo amor de Deus, a minha vida inteira virou de cabeça pra baixo por causa de uma pergunta, tipo, narra em inglês. Eu falei, meu Deus, enfim. E aí acabou que não rolou. Foi normal, mas né? Foi uma entrevista normal. Normal. Exigia ali a fluência e tal, mas aí eu já tava, enfim, já... tava morando, pô. Não, na Holanda eu adquiri fluência, assim, de trabalhar inglês, escrever e tal. Ali era o que eu precisava. De certa forma, aquelas coisas, né? Às vezes você tem que tomar... você tem que tomar umas porradinhas aqui pra você evoluir. Nesse caso, eu precisava mesmo, enfim. Foi tudo bem, mas o curioso é isso, porque eu me preparei muito pra Jogou segunda. PES. Pô, ficava lá igual um maluco, jogando tudo em inglês, cara. Tirou o Milton Leite. Exatamente. Pô, o Milton, querido. Adorava lá com o Milton lá. Enfim. Tinha também o outro lá, que era que também saiu da ESPN recentemente, foi pra Paramount, o... João Guilherme? Não, João Guilherme não. Nivaldo. O Prieto que narrava também. Sim, também tava lá. Acabou que eu nem precisei. Mas enfim, fiz esse parênteses gigantes aqui pra responder a tua pergunta de como é que foi o começo, né? E aí, por tudo isso que representou, né? De não ter passado a primeira, de ter passado na segunda, numa experiência que o passaporte era único, a gente falava sobre a questão de sermos privilegiados esportivamente nesses anos, eu fui muito privilegiado também, como jornalista, de ter entrado na Globo no período de ouro ali pra gente, porque a gente estava prestes a ter a Copa de 14 no Brasil e os Jogos do Rio em 2016, que era ali, a questão financeira estava muito boa, né? Então, assim, o movimento ali era muito favorável para esse tipo de investimento, porque você imagina, o Raul Costa Júnior, a cabeça de um diretor, de mandar 11 jornalistas espalhados pelo mundo para estar em todos os continentes,
antes de uma grande cobertura. E a gente lá também viajava. Então, por exemplo, quem tava na África, o Pedro Mota e o Thiago Crespo, estavam no Marrocos. Mas eles iam pra África do Sul, foram pra Gana, sabe? Eles rodaram muito ali. Onde que tá? O cara que vai disputar a prova é o cara da África do Sul. Vamos pra África do Sul. E viajando demais, cara. Fazendo... Onde tinha coisa, a gente tava. Dólar 2 conto facilitava pra Também cacete. facilitava, era mais fácil, né? Mas era uma época muito, assim... eu me sinto privilegiado mesmo de ter, assim, vivido esse momento com intensidade, né? Enfim, em todos os sentidos, né? A questão de você ter o investimento para estar nos locais onde ninguém estava, essa é a verdade. A gente, pelo Sport TV, a gente ia pra lugares que, assim, o pessoal do BBC, até das TVs americanas, eles falavam, cara, vocês estão em toda parte. Eu vejo, assim, onde eu olho, vocês estão. A gente vai fazer treino, sei lá, tinha treino... Eu lembro que a gente ia fazer uns treinos, assim, durante a Rússia, que eu morei na Rússia, né? Eu morei em Moscou. Sim. Então a gente ia fazer uns treinos da natação, a seletiva de natação da Rússia. Vocês estavam lá? A gente tava lá. A seletiva de natação dos Estados Unidos? Tinha gente. A seletiva de natação da Alemanha? Tinha gente. Da Austrália? Tinha gente. Então a gente tava sempre em todos os lugares ali fazendo a cobertura. Então foi um negócio, assim, foi muito especial. E entrar na Globo pra viver isso foi ainda mais especial. Porque aqui a gente tem eu tenho muitos colegas que entraram na Globo como estagiário, né? E aí você vai construindo uma carreira ali e tudo mais. Ou você vem de outra empresa, que você também constrói a carreira, mas é uma coisa mais linear, né? Sim. No nosso caso foi um negócio meio assim, bom, vai. Chega e vai, pega vai ser aí. correspondente internacional no início de carreira. E vai pra Rússia. É isso, pra Moscou, entendeu? vai lá, É uma coisa de... Então eu lembro que você falou da questão do crachá, e a gente foi um grupo muito unido no meu passaporte, né, da geração de 2012. E a gente já se falava antes ali, né? Quando a gente soube os aprovados. Na época não tinha WhatsApp ainda, então Era a gente por fazia... telefone mesmo? Era o grupo do Facebook. do Facebook, que era o que a gente fazia mais ali. Ou a gente usava muito também o Skype. Sim. Pra fazer ali as videoconferências de todo mundo e tal. E aí a gente já se trocava ideia antes e tal. E aí fomos todo mundo... A gente foi junto lá no RH pra pegar o maneiro. crachá. Então todo mundo ficava na fila lá. Guida, aí entra lá, eu sentava, tirava a foto desse circuito. Aí já saiu o crachá, já voltava. Aí ficou todo mundo igual bobo, com o crachá pendurado, andando pela rua. Aí os caras falaram, meu amigo, tira esse crachá aí. Tá bozó demais, pô. Tira esse crachá. É igual o bozó, pô. Tira esse crachá. A gente fez isso ali no Jardim Botânico, né? Pra quem não conhece o Rio, aqui é na Zona Sul. E o prédio do RH não é o mesmo prédio da emissora. Mas ali tinha uma distância de, sei lá, 600 metros. Não mais que isso, pertinho, uma coisa... E aí todo mundo com o crachazão lá, saindo, tipo, feliz da vida. Porque foi isso, assim, pra mim foi, de fato, a realização de um sonho mesmo. Eu sempre quis, desde o início lá, quando eu decidi fazer jornalismo esportivo, eu sempre quis trabalhar na Globo, mais até no Sport TV do que na Globo. Caraca. Eu tinha um carinho pelo Sport TV, assim, absurdo. Era realmente onde eu sempre quis trabalhar, sabe? Se eu pudesse escolher naquela época, em 2011, falar, ó, você tem Globo e Sport TV. Eu ia pro Sport TV. Caraca, maneiro isso. E aí, o passaporte porque na época, hoje é tudo junto, né? Hoje o Grupo Globo só. é uma coisa só. Então, eu era repórter de esportes do Grupo Globo. Então, eu fazia jogos pro Premier, pro Sport TV, pra Globo, tal, tudo normal. As matérias pro Globo Esporte, como entradas não tá na área, pra tudo. Na época que eu entrei, era bem dividido. Então, tinha a equipe da Globo e a equipe do Sport TV. Nós éramos da equipe do Sport TV. Eventualmente, como a gente estava em locais que ninguém mais estava, a gente fazia muita coisa pra Globo. Inclusive, foi quando surgiu o encontro com Fátima. Foi em 2012. E a gente tava lá fora, então eles usaram muito, a gente pra mandar material. Então, o Mota e o Crespo fizeram várias matérias do Marrocos, a gente fez matéria da Rússia, mostrando como é que era o metrô lá e tal, que é super histórico. Mas isso era exceção. Era exceção. Era só Sport TV, só Sport TV. Pra tudo, assim, né? E aí, todos os programas. Na época que hoje, cara, você vê, são 11 anos que se passaram. Eu vejo a estrutura que a gente usava pra conseguir subir um vivo em 2011, 2012. Como é hoje, né? Hoje, cara, é uma coisa de maluco. Hoje, com o telefone, você consegue fazer o que você quiser. Se levasse um telefone agora pra rua, você não precisava... Não, acabou, não precisa de nada. Com internet, tava funcionando resolvido. Na época, eu lembro que a gente tinha que ir no Starbucks. Caraca. E aí, o Starbucks lá, eu e o Rafael, a gente morou numa rua que era bem central de Moscou, e aí o Starbucks tinha a parede de vidro, né? Então a gente brincava que era o nosso Glass. Era o nosso Glass Studio lá, diretamente de Moscou, que a gente ia no Starbucks, combinava lá com o gerente, falava, ó, a gente sempre vai tomar aqui um cafezinho aqui, um cappuccino e tal, mas a gente precisa, era por redação,
E o fuso lá era mais tarde, né? Então a redação era entre 3 da tarde, 3, 4 da tarde. Falei, de 3 até umas 5, a gente consegue ficar aqui? O cara, não, tranquilo, a gente já tinha o nosso setzinho, sabe? Tinha lá uma poltroninha que dava bem pra rua. Não era lindo. E aí tinha que usar a internet deles do Starbucks, a gente ainda conseguiu uma internet que era mais ou menos dedicada ali, sabe? O cara virou parceiro de... Não, era isso, era tipo assim, a gente tava alugando um estúdio pra fazer, só que era um Starbucks. Era por um copo de café. Café, exato, um cappuccino lá grande. Porque não tinha como, e eu lembro assim, de coisas que... É muito louco como que acelerou, cara, o processo, como que tá mais fácil fazer. Várias e várias coberturas que a gente poderia, assim, ó, tamo aqui, mandar, a gente tinha que gravar. E ficava procurando internet, assim, vai num café, não tem, a internet não tá boa. Pra gerar. Era horrível na época. Era pra gerar, você não tinha como gerar, assim, sabe? Não era simples, vou mandar. Ficava madrugada, às vezes, mandando material. Cara, foi uma outra experiência, assim. Parece que a gente viveu isso 40 anos atrás, entendeu? Isso era tipo ontem. 10 anos. Há 10 anos. Há 15 anos o celular era câmera VGA. Hoje é 4K, 8K, você já tem. Você consegue fazer o teu canal no YouTube hoje com o celular, assim, com qualidade, editando no celular. É uma coisa de tem criança hoje de 12 anos que tá ficando rica com o celular. Com TikTok, essas coisas todas. É complicado. Pois é. O que será daqui a 20 anos o jornalismo? Eu não sei. Não, o que será daqui a 5 anos já. Não precisa ir pra 20. O que será daqui a 5 anos? Porque a coisa tá mudando tão rápido, a evolução. Você viu, o Cazé. Sim. Olha o Cazé. O Cazé há 2 anos tava na casa dele, no quarto dele, fazendo react de Big Brother. Hoje ele é um canal de comunicação que é parceiro da FIFA, que transmitiu Copa, transmitiu o Mundial, vai transmitir agora o... Jogos do Atlético Paranaense agora. Do Atlético Paranaense no jogos dele no como brasileiro. Tá fazendo Botafogo e Vasco no Carioca. Cara, imagina isso. Por isso que eu tô dizendo 5 anos. 2 anos atrás, se alguém chegasse aqui no teu podcast e falasse, daqui a 3 anos, o Casemiro vai ser o maior grupo de comunicação da internet. A gente ia falar, pô, peraí, né? A Globo ia fazer propaganda pra sacanear o Casemiro, que era o concorrente. Pois é isso, sabe? É uma coisa... Cara, e aí, por isso que eu acho que é legal, e até, enfim, eu já te falei isso fora do ar, mas faço questão de falar aqui também, assim, do quanto que é importante pessoas como você, o trabalho que você faz, sabe? De usar a internet pra uma coisa que não existe na TV. Porque o Casemiro fala muito disso, assim, fala, eu não sou concorrente da Globo. E você não tem que ser concorrente da Globo. Claro. Você não precisa brigar com isso. Sim. Você precisa fazer alguma coisa diferente, no teu caso, pros torcedores do Botafogo, por exemplo. Então você conseguiu se tornar uma referência de Botafogo na internet. E aí você tem Botafogo, torcedores do Rio, do Brasil, do mundo. Todo mundo que quer saber de Botafogo sabe, cara, onde eu vou encontrar notícias do Botafogo? No canal do TF. Eu, por exemplo, sempre ia lá. Eu acompanhava, porque como eu via os 4 grandes aqui do Rio, né, era a minha obrigação principal, eu via as matérias do GE e os canais, assim, escolhi os canais. Eu gosto muito do Raiz Tricolor também. Sim, do Gabriel. E aí acompanhava direto, cara. E aí com essa loucura que vocês fazem, que isso é uma loucura, gente, ele faz 3 conteúdos todo santo dia. Vocês não têm ideia da loucura, da insanidade que é manter um canal como esse. E eu via assim e falava, não, cara, hoje não tem como ter 3 conteúdos. Bum! 3 conteúdos. Natal. Cara, inacreditável. Carnaval, gente. Vocês vão estar no bloquinho. Ele vai subir 3 conteúdos por dia. Só domingo que eu vou receber 2. Então, que aí, tá vendo? Ó, crise no canal do TV. Mas é isso, assim, sabe? E é uma coisa que hoje o cara que torce Botafogo, ele consegue encontrar no canal do TF. E você que faz, e por isso que eu digo aqui, não é pra puxar saco, não, você sabe... Você já falou isso fora do ar pra mim, eu já falei isso. Que se encontrou no Maracanã. Exatamente, porque assim, é que faz com responsabilidade, que apura, que é uma coisa hoje em dia que é tão raro, assim, de pegar o telefone e ligar, que tipo, você liga, você apura, você não reproduz notícias, você dá a notícia. Mesmo que talvez alguém tenha dado primeiro, você vai lá e confirma, checa. Sim, claro. Dá. Então, isso é uma coisa que é... A gente, se você volta 5 anos atrás... Não tinha nem muita estrutura pra você conseguir ter um alcance que você hoje tem, sim, sabe? Com esse tipo de conteúdo. Por isso que eu acho que essa mudança que tá acontecendo, ela é muito legal. Às vezes a gente, no dia a dia ali, não consegue entender a dimensão, mas é um negócio que, assim, não para de crescer e não vai parar de crescer, entendeu? Eu acho que cada vez mais vai segmentar tudo. Sim. Acho que hoje, os mais jovens, eles não veem televisão. Os mais jovens... eu sei. Meus primos não veem.
Acho que a nossa geração Eles ainda só vê assistem, televisão. eles só veem jogo. Sim, é o que a gente... só jogo. Fala o delay ainda. É. Enquanto tiver o delay, a televisão vai continuar isso. tendo ainda mais TV aberta e tal. Mas quando esse problema do delay for resolvido ou ficar bem próximo, um segundo de diferença, eu acho que até mesmo pra ver jogos, os mais jovens, eles vão começar... Não, vou ver aqui no meu YouTube, vou ver aqui alguma coisa. Eu acho que essa mudança, daqui a 5 anos, talvez seja pra esse passo. Os canais do YouTube, seguindo o que o Casemiro faz hoje, eles talvez já tenham também... O canal do TF vai transmitir o jogo do Botafogo ao vivo, vê lá no canal do TF. É isso. Alô, Live Mood, se vocês quiserem me contratar. Querem fazer uma experiência aqui. Tamo aí. Se vocês quiserem, eu joguei aqui outro, aqui também. Mas eu acho que vai mais pra essa linha também, de você conseguir trazer um lado que hoje o torcedor quer. Porque é sempre assim. Você já deve ter sido taxado de botafoguense, vascaíno, tricolor e rubro-negro. Já. E por quê? O cara quer ver e ouvir aquilo que ele quer. Então, de repente, você entra numa entonação, dependendo que a torcida tá gritando alta pra caramba e você aumenta o tom da sua voz quando vai falar de algum clube, flamenguista. Botafoguense, vascaíno, tricolor. Então, assim, você acaba sofrendo quem tá vendo ali, querendo o teu jeito de transmitir. E talvez tenha sido nisso que o Casemiro cresceu. Sim. Porque ele fala a linguagem da galera mais jovem. Se você pegar ali a segmentação que assiste o conteúdo dele, é a galera sub-30. Sim, acho que é a galera mais sub-30 que assiste. Não, eu também acho. Eu acho que o Casemiro ele foi muito feliz. Ele e a equipe dele, né? Quando eu digo Casemiro, eu digo assim... Sim, o conglomerado do Casemiro. Porque também não é só ele, né? Apesar de ele ser um gênio maravilhoso, é claro que ele tem uma estrutura muito grande, tem muita gente por trás, tem muita gente competente e tal, porque nada... É por acaso, Sim. assim. Esqueça esse papo de que, nossa, sorte. Não tem sorte. Ele tem muito trabalho e tem muita estratégia envolvida por trás. E eles entenderam que a transmissão de futebol, ela não pode ser só a brincadeira. Tipo, só a resenha. Tanto que você vê lá, ele trouxe o Luizinho, que é, assim, maravilhoso e que é narrador. Narrador, tipo, tradicionalzão mesmo, assim. Que não é... o Thiago Leifert, ele... tentou trazer um esquema diferente ali, uma pegada diferente, mais ali de videogame e tal. Mas eu não sei se... Eu vejo pelos meus amigos, assim. Os meus amigos não gostavam muito, eles se incomodavam. E eu fiz meu teste, falei, mas e o Luizinho? Aí, cara, não, mas não me incomoda. O Luizinho é narrador, ele narra. Isso que eu acho que o Casemiro foi muito feliz, assim, de entender que, por mais que você esteja no YouTube, o mínimo do formato ali de transmissão ainda é uma coisa que as pessoas gostam, mesmo os mais jovens. Então, assim, narrador... Com comentarista, eles trouxeram pro agora no Mundial, né? O Denilson e o Juninho. O Juninho continua lá. Continua. Com o Gui ali, sim, o Beltrão e tal, participando com o Casemiro também, que aí traz essa pegada mais leve, mas dentro de um todo. Sim. Pra não ser, tipo, só aquilo. A descontração. Exato. E aí eu acho que isso eles foram muito felizes. Desde a Copa do Mundo, que eu acompanhei algumas coisas também por eles, assim, pra saber mesmo, né? Sim, pra ver como é que tava sendo feito e tal. E eu gostei muito, assim. Por isso que eu acho que o Casé, nesse sentido... Ele encontrou uma forma de fazer que não é o tradicional. Se você pegar a transmissão da Globo e a transmissão do Casé, você consegue ver nitidamente que elas são muito diferentes. Muito diferentes, assim, em todos os sentidos. E tem que ser mesmo, assim. Porque a senão, ideia é essa. Exatamente. Tem que ser. Mas mesmo sendo diferentes, a do Casemiro, por exemplo, é uma que não incomoda, entendeu? Ela não gera, assim, ela não é muito disruptiva a ponto de falar, ou você ama ou você odeia essa transmissão, entendeu? Até quem não gosta vê. É isso. Porque não dá problema no ouvido, né? Porque às vezes você assistiu alguma coisa que, nossa, esse negócio tá maçante, tá e às chato. vezes você nem sabe por quê, né? Você só fica incomodado. Você fala, tem alguma coisa que tá me incomodando aqui. É igual a piada excessiva. Exato. A piada excessiva às vezes incomoda. Isso. Quando você tem a piada na dose certa, talvez funcione bem. É isso. É exatamente isso, assim. Porque o humor é uma coisa que, assim, completamente diferente do que a gente faz, né? Mas eu acho que essa analogia é perfeita, assim. Você acertar numa piada ou numa coisa, o próprio acerto reverbera sozinho. Sim. Você pode continuar falando nada depois. Mas o acerto vai ficar na cabeça da pessoa. Exatamente. Falar, caraca, aquilo ali foi muito legal e tal. Foi exatamente Eu acho que é um pouco isso, assim. Você pega uma sacada do jogo, de uma brincadeira ali que dá pra você brincar, você brinca, pum, é esse. Essa aqui é a cereja do que a gente vai fazer. De resto ali, porque o cara, e aí, eu até sabia de você como torcedor, assumido jornalista, o que eu vejo com meus amigos que eles falam assim, cara, eu tô pé da vida. Pode falar puto?
puto da vida com o jogo. Vou falar agora. Entendeu? Vontade. Mas muito puto com o jogo. E os caras tão brincando. E eu falo, irmão, isso não é brincadeira. Entendeu? Eu não tô pra brincadeira nesse jogo ali. É claro que tem jogo que dá pra você brincar, tem jogo que não dá. E aí eles falaram, cara, eu não quero brincadeira nesse momento, entendeu? Porque eu tô simplesmente, sei lá, meu time não tá jogando nada. Tá tomando um apavoro do time muito menor. E os caras estão fazendo gracinha. Eu não, meu irmão, não quero saber de gracinha, entendeu? Então acho que é um pouco isso, assim. Encontrar essa junção de, ó, vamos brincar, vamos ser diferentes, ao mesmo tempo, não vamos também, sabe, aloprar pra gente conseguir aqui. Eu acho que o Cazé, de todos que até agora fizeram, da Amazon, o próprio Globoplay, eu acho que o Cazé foi o que mais acertou, assim, na minha opinião. E eu acho que isso pode ser mudado até mesmo pela Globo. Talvez um próximo contrato é você conseguir fazer 3 tipos de narrações. A neutra, Isso pode ser uma boa aquela mesmo. Voltada pro torcedor A, pro torcedor B. E a terceira, que é som ambiente. Que às vezes tá puto pra caralho. Você não quer ouvir porra de som ambiente aqui, caralho. Você não quer ouvir ninguém, exatamente. Né? Eu quero só a torcida. Tem jogo que eu quero só... Foda-se, quero só o som ambiente ali que tá irritado. E então acho que talvez possa ser o caminho. Você ter a narração tradicional ali, neutra, uma narração voltada pro clube A, uma narração voltada pro clube B. Pode ficar uma coisa cara pra caceta. E a outra que é o som ambiente. Mas então, às vezes, cara, eu vou te falar, essa ideia eu nunca tinha escutado dessa... Assim, a gente tá aqui também trocando ideia, né? Sim, batendo papo e pensando, analisando o futuro. Daqui a 5 anos como será o jornalismo. Isso, que é um papo, assim, que é informal uma coisa eu também, que é um assunto que eu adoro, assim. Mas pensando, por exemplo, se você coloca na parceria as TVs dos clubes, você poderia baratear as coisas. Por exemplo, exatamente. Você coloca, o Luiz Roberto vai narrar o jogo neutro. Aí você bota o cara da Botafogo TV pra narrar o jogo do Botafogo, o cara, vamos supor, Flamengo e Botafogo. Sim. O da Flá TV pra narrar o jogo do Flamengo, e o outro é só você desligar os 3 e deixar tá o som ambiente. E seria uma coisa barata. E como, assim, quem tem... Não digo nem a Globo, você tava falando Luiz Roberto pra ser Globo, mas se fosse o Casimiro, por exemplo, você poderia fazer a mesma coisa. Você tem os direitos e você divide, porque o direito você compra do clube, né? Sim. Então você tá... De certa forma, a TV do clube, ela é tua parceira, né? A partir do momento que você tem os direitos de transmissão, e isso pra tudo, assim, às vezes as pessoas se confundem um pouco com isso na época da Globo, porque, assim... A Globo, durante muito tempo, teve tudo, né? Agora tá... E agora tá mais dividido. Só que a Globo, sempre tendo tudo, deixava as outras fazerem coisas também. E não tinham as TVs na época, né? De clube, né? Essa cultura, ela é bem recente. Começou tem uns 2, 3 anos. Ela é bem recente, assim, de ter fôlego e estrutura. Pra passar todos os jogos. Então isso não existia. Mas até hoje, por exemplo, quando a gente... Sei lá, se a Globo tem os direitos do Flamengo no Campeonato X... A gente pode usar os vídeos da Flá TV como uma espécie de parceria mesmo. Sim. Falar, não vai ter entrevista mas a gente subiu a entrevista na Flá TV aqui, você pode pegar e usar. Então, talvez juntar isso pode ser um bom caminho. Porque você pode... Essa tua ideia é muito boa. Porque aí já começa a pensar em várias coisas. A TV do clube, ela pode usar o canal dela no YouTube pra fazer o react do que tá acontecendo na transmissão. E você só pega o áudio e joga pra transmissão da TV. É uma boa. Alô... Qual o chefe da Globo lá? Da parte de Hoje é o Renato Ribeiro, né? Que é o Renato Ribeiro. Que é o Alô, Poli! Poli! Pensem bem, olha só, a gente tá dando a dica aqui. Se quiserem fazer uma outra proposta... A gente volta agora. A gente volta aí, vamos começar a ampliar o campo. Projeto. É um projeto. Ô, Guido, você já teve a oportunidade de cobrir Copa de 14, 18 e 22. 22 foi no estúdio, né? Através da Globo News. Isso. E de 18 e de 14 em loco. A de 14 você cobriu a Alemanha. Você deu sorte pra campeã do mundo. E não tão sorte pro Brasil. Como que foi pra você, assim, como você foi escolhido pra cobrir a Alemanha? Como que foi ali? Foi um sorteio ou algo assim? Olha, Guido, você vai acompanhar a Alemanha do primeiro ao último dia da Copa. Como que foi esse momento de você ser ali o cara pra ficar à frente da tetracampeã do mundo? Então, o responsável por isso, inclusive, você já até citou nominalmente aqui, que foi o PC. PC Vasconcelos. Ele era o diretor de redação, à época, né, do Sport TV. E ele montou ali, dividiu as equipes, né? E aí a gente tava em 2014, tinha um passaporte também, então tava todo mundo fora, e cada seleção tinha um repórter. Caraca. Cada seleção. Podia ser, cara, a menor seleção. O Rafa Rezende fez aquele programa dele, foi pra 14? Futebol uma Viagem. Futebol uma Viagem. Foi pra 14. Do cacete esse programa. Ele, o Edgar e o Fred. Sim. Fred Chimelli. Edgar Alencar, Sim, ídolo, maravilhoso, genial. Monstro. Eles rodaram todos os países da Copa, mas eles fizeram
6 meses antes, né? Então eles foram viajando de um em um, e aí cada semana ali eles iam soltando os episódios. Tem na Globoplay esse programa? Não lembro. Acho que tem. Acho que vou dar tem. uma olhada lá, Tem, que é tem, muito tem. bom. Não tem. Eu lembro que até a gente conversou sobre isso recentemente, ele falou, cara, esse é o tipo de coisa que durante a execução do programa, as pessoas não viam muito, porque entrava um dia, meia-noite, por causa da galera do Sport TV, né? Depende do jogo. Se o jogo acabar, sei lá, jogo de vôlei, pode acabar em meia hora ou em 4 horas. É um negócio... Tênis. É tênis. Você vai ficar 2 dias os caras jogando pro dia seguinte. Então, às vezes você não tinha ali a certeza da hora, né? E isso é ruim pra programa que você quer manter ali uma audiência, né? Então eles até falaram, cara, pô, tinha que voltar, sabe? Fazer algum esquema, matar no Globoplay. Foi muito... Eu não vi todos, mas os que eu vi foram muito bons. Não, incríveis. E eles ficaram viajando 6 meses, era de um lugar pro outro. Só pra resumir, você que não tem ideia do que o futebol é uma viagem, o Rafa, o Ed e o Fred viajaram pra todos os países da Copa antes do Mundial aqui no Brasil. Pra 31, né? Não 31. Podia. Exatamente, que o Brasil já tava aqui, já tava dominado. E aí, fazendo matérias especiais e tal. E aí, no meio dessa cobertura grandiosa, né, e foi gigantesca mesmo que eles fizeram, eles escolheram um repórter para cada seleção, e aí o PC Vasconcelos me chamou lá na sala dele para dizer, não teve assim uma explicação, sabe, de, vai ser a Alemanha por isso. Mas era um pouco de assim, eu confio que você pode fazer a Alemanha. Tô te colocando aqui uma seleção e tal. E aí tinha a logística toda, que era em Cabralha, né? Fizeram uma cidade ali. A gente ia lá pra Vila de Santo André, lá em Santa Cruz Cabalho, no sul da Bahia. E aí já falou, você vai ficar... Aí você vai acompanhar do dia... Não é nem do dia 1, eu comecei a acompanhar os últimos 2 amistosos, não em loco, mas já assim... como o repórter da Alemanha, até a final. A gente fez, assim, tudo já sabendo o que seria, porque isso é muito curioso no jornalismo, que a gente tem ali o que você tem como torcedor, e eu brasileiro, é óbvio que eu queria que o Brasil fosse campeão, é óbvio que eu jamais queria o 7x1, mas profissionalmente, o 7x1 me proporcionou cobrir uma final de Copa do Mundo no Maracanã, em casa. E, consequentemente, de ter feito a cobertura da campeã do mundo na Copa de 14 em casa. Por isso que eu tava falando a questão do privilégio, assim, sabe? Hoje, olhando em perspectiva, eu falo, cara, olha que loucura o tamanho do privilégio que foi de ser jornalista, trabalhava com esporte, na maior empresa de comunicação da América Latina, numa Copa do Brasil, cobrindo a seleção que foi campeã do mundo, fazendo a final no Maracanã, e um fato histórico que você tava lá em loco também, o 7x1. Isso, 7x1, exato. Então foi bem especial, assim, profissionalmente. O 7x1 é até curioso, cara, a história do 7x1, porque nesse lance de você torcer, entre aspas, pra sua seleção, profissionalmente, né, tem um pouco dessa rixa. Então eu lembro que o Felipe Diniz e a Janaína Xavier estavam com a seleção brasileira pelo Sport TV e eu com a Alemanha. E aí quando eu cheguei lá já falaram, e o Bruno Cortes também. O Bruno Cortes, era o Bruno Cortes, Felipe Diniz e a Jana Xavier. Eram os 3. De Brasil e eu na Alemanha. E aí cheguei e eles já falaram, acabou. Vai pra Brasília. Passagem já vou emitir agora aqui, ó. Já falei com o pessoal lá, já tá tudo emitido. Já deu essa seleção, até brincar, já falou que o Schweinsteiger na praia lá, já acabou, tá tudo certo. Agora vai lá fazer o 3º e 4º, não sei o quê. E eu, de fato, queria isso mesmo, assim, se você parar pra se perguntar, você quer o quê? Óbvio que eu queria que o Brasil passasse, né? Aí você pegava teu credencial ainda pro Maracanã ver a final. É isso, exatamente. E eu tinha só uma, era o único jogo do Brasil que eu faria. Caraca. Porque, independentemente do que acontecesse, era só esse cruzamento. O Brasil não tava no grupo da Alemanha, então, assim, era um jogo de mata-mata e acabou, né? Não tem mais o... Não tem o encontro. Então, ainda foi antes do jogo, né? Muito especial de falar, pô, que legal, eu vou poder ver um jogo de semifinal do Brasil em casa, pô. É também um histórico. Super privilégio, né? Privilégio e tal, histórico. E aí começou essa brincadeira e tal. Aí começa o jogo, cara. Pum, 1x0, 2x0, 3x0. E aí você vê o brilho indo embora, sabe? De todo mundo murchando, cara. Uma coisa assim, o estádio inteiro meio que sem reação, assim, e aí, pum, 5x0 no primeiro tempo. Você viu aquilo ali, o que você pensou? Cara, isso aí é sonho, belisca aqui. Cara, na hora, e assim, é louco porque quando a gente tá trabalhando, a gente precisa ficar sempre ligado, eu pelo menos eu fico ligado o tempo inteiro pra pegar sensação que eu tô sentindo ali, reações, pra olhar o todo, porque no final eu iria escrever a matéria daquele jogo pro Sport TV News. Eu já sabia que seria pra mim, independentemente do que acontecesse, né? E aí, bum, 5x0, já começa a falar, cara... O que eu vou contar? Como é que
que isso, cara? Porque 5x0 no primeiro tempo. Eu falei, tem mais 45 minutos. O que eu vou falar desse jogo? Aí volta aquilo, né? Que a gente viu lá, o Oscar ainda faz aquele gol ali só pra dizer que fez mesmo. E mais 2 e os caras tirando o pé, assim. Mas dá pra ver... Era pra jogo pra 10. Não, dá pra ver, assim, que tiraram o pé mesmo, assim. Tiraram o pé mesmo, assim. E aí... Você acha que houve pena das pessoas que estavam ali ou respeito? Não, eu acho que foi mais assim, dizer, cara, a gente não precisa fazer mais nada, sabe? Já deu. E a relação que eles tinham com o Brasil era uma relação muito legal. Tanto que o Schweinsteiger, eu lembro que na zona mista do título da final, como a Alemanha foi campeã, eu acabei fazendo também a zona mista, né? Então eu falei com ele também, assim, a gente ficou uns 4 minutos assim, trocando ideia, isso tudo ao vivo, né? E aí ele falou, cara, no 7x1, por tudo que a gente recebeu de apoio da torcida e tal, eu falava, a gente não pode perder o título, a gente não pode deixar a Argentina ser campeã no Maracanã. Isso não pode acontecer, a gente tem que vencer por nós e também por eles, sabe? E aí você percebe que tinha uma conexão ali. Por causa do que aconteceu lá em Santa Cruz de Cabralha, né? Isso, exato. E assim, eles, desde o início, antes deles virem, eles fizeram uma camisa com as cores do Flamengo. Tinha uma estratégia de marketing ali, né? Vestir a camisa do Bahia. Do Bahia, ele e o Neuer, né? Então eles estavam ali, o Podolski, pô, vivia fazendo meio coisa brasileiro, em português, Então eles estavam vivendo mesmo, tanto que lá em Cabralha, a gente ficava o nosso hotel que era pousada, né? Não tinha hotel. Hotel eles construíram pra eles. E a gente pegou as pousadinhas da galera que vai passar férias no sul da Bahia lá, sabe? Não tá nada ruim, né? Não, maravilhoso, com rede. Eu lá escrevendo na rede e tal. Incrível. Só que era o quintal do CT construído pela Alemanha era literalmente a praia. Eles fizeram na praia mesmo. E a pousada era a continuidade ali da praia, né? Então, assim, a gente saía pra fazer os vivos no Bom Dia Sport TV, que começava às 6 da manhã, e eles ainda com o fuso, né? Virado da Europa. Você via lá, eu vi várias e várias vezes o Neuer e o Schweinsteiger, o Podolski lendo, o Philipp Lahm lendo, o Joaquim Löw, o técnico, ele andava, fazia caminhada, todo dia, passava pela gente, dava bom dia e tal. Que era uma coisa assim, que quem cobriu, o Renato Ribeiro, que hoje é nosso diretor, né, que é diretor da Globo, ainda o Força do Hábito, que é o diretor, ele foi repórter, ele era repórter na época, ele era o repórter da Globo e eu era do Sport TV. E ele já tinha, né, participado da cobertura, se eu não me engano, de 4 ou 5 Copas. E ele falava assim, gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. É um negócio único, que não existe. Não digo nem só da Copa do Brasil, de nenhuma seleção e nenhuma outra Copa do mundo. Assim, né? Não, isso não vai acontecer mais, nunca mais. Ele falou, aproveitem, desfrutem disso aqui, porque isso aqui é muito histórico. E era um negócio tão louco, Thiago, que só pra você ter uma ideia, a Alemanha construiu um CT pra eles de primeiro mundo. Primeiro mundo. Fizeram lá e tal. Depois eles nem deixaram o legado que eles prometeram deixar, mas não só a seleção, mas os empresários que compraram. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas construíram ali um CT de primeiro mundo, um campo de primeiro mundo, que a gente ia fazer os treinos, cara, parecia que a gente tava no CT, sei lá, do Bayern de Munique. Do Bayern de Munique, sabe? Umas coisas inacreditáveis, assim, cara. Um gramado impecável, estrutura perfeita. E, pros jornalistas, eles construíram uma sala de imprensa que tinha 2 geladeiras de cerveja, uma de cerveja, que era patrocinadora da seleção, né? Eu esqueci agora qual era a marca da cerveja, mas tinha uma cerveja com álcool e uma sem álcool. Caraca. A Coca-Cola patrocinava a seleção, então tinha uma geladeira de Coca-Cola, assim, todos os sabores, né? Coca, Fanta, Sprite, para lá, e uma de água. E do lado, eles construíram mesmo um Mac Café. Construíram, assim, de quebrar uma sala e botar com a identidade visual do Mac Café, com letreiro gigantesco, galera de uniforme e tal, não sei o quê, e tudo liberado. Você não gastava R$1. Foi o mês mais feliz da sua vida. Pô, era inacreditável. A gente chegava... É que cerveja, eu não consigo beber trabalhando. Os russos, por exemplo, bebem vodka escrevendo, fechando o jornal. Como se fosse água. Mas bebe mesmo, assim, o cafezinho deles lá, a cafeteria, tem lá vodka, cerveja, eles têm os alemães também. Eu não consigo. Beber tem que ser assim, acabou o trabalho, vou tomar cerveja? Vamos. Você não perguntava se podia levar um packzinho? Um packzinho. Eu posso levar pro meu hotel, não? Não, ficava aberto, cara. Ficava aberto. Os jornalistas... A sala de imprensa foi num hotel que a imprensa alemã ficava. Então eles tinham, assim... Cara, era uma cena, Thiago, era inacreditável. Assim, a gente ia fazer o vivo e o Sport TV é uma cobertura muito intensa, de muito vivo, né? Então, assim, a gente não parava um segundo de entrar ao vivo. Então você via
a vida acontecer ali, né? O movimento todo de quem tá vindo, quem não tá, que horas tá mais cheio, que horas tá mais vazio e tal. E a coisa ia acontecendo. De repente você viu lá o cara de, tipo, short, camiseta, regata, 3 cervejas e um computadorzinho lá escrevendo a matéria lá, pro build, sei lá pra onde que tava fazendo. Caraca, muito bom. Isso, assim, super normal, cara. Super normal. Caraca, Super surreal. normal. Super normal. Bizarro, surreal. né? E a gente chegava lá e falava, vamos pegar o que hoje? Donuts? Vamos pegar um donut. Aí, pegava o donut, viu um cappuccino. De madrugada acordava no hotel, tomar uma cerveja. É isso, cara. Descia tudo na faixa, assim, 0,800. E a gente se perguntava, pô, mas que é isso? E os alemães, cara, é isso mesmo, assim, eles estão... É o patrocinador, não é que eles estão fazendo um favor. Pro patrocinador, você viu, eu tô contando a história aqui, A gente, não tá marca... a gente não sabe. Entendeu? Qual que foi a cervejaria? Só Coca-Cola. Porque eu esqueci, mas senão eu até falaria, mas é uma forma mas de... com certeza apareceu lá em vários momentos. Sim. Fazia parte da estrutura, sim. Né, A gente fazia vivos por redação, por exemplo, na sala de imprensa. Pô, vazava tudo ao fundo lá, entendeu? Vambora. Muito bom, cara, muito bom. O Schweinsteiger, quase imitei o Vanderlei, Schweinsteiger. O Schweinsteiger, você tem uma história muito engraçada, né? Da entrevista que você faz com ele na beira da praia. Isso. Você vai pro caminho errado e encontra com o Schweinsteiger, com o Neuer, com o Lan, né? E com o Podolski. Isso. E o Schweinsteiger fez uma entrevista de quase 10 minutos ali, falando tudo antes da Copa do Mundo. É gente boa o Schweinsteiger? Cara, é muito gente boa. E isso eu até falo que essa entrevista ela só aconteceu, na época, era o Rizek no Redação, né? O Rizek hoje tá no Seleção. Mas a gente tinha muito o lance assim, Copa do Mundo, você imagina, 10 milhões de assuntos e você tá preparado pra entrar ao vivo. E eu fiquei ao vivo ali, sei lá, posicionado de 9h30 da manhã até 11. Caraca. E não chamava. E com muito sol na cabeça? Não, sol... Torrando. Não, já vai chamar. Pera aí que pintou não sei o quê. E realmente há assuntos que estão mais quentes e que sobem de prioridade. Sim. E o meu era pra falar do Schweinsteiger cantando com o Neuer com a camisa do Bahia. A gente conseguiu o cara que fez o vídeo, que era até um jornalista também, tal, não sei o que tinha um autógrafo, então a gente fez imagem e tal. Só que era frio, porque tinha acontecido ontem. E a Copa do Mundo tá acontecendo tudo o tempo todo. Eu tô lá esperando, eu falei, gente, tem um evento da seleção da Alemanha, vocês têm que me chamar, eu vou perder. Não, já vou chamar, já. Eu vou te chamar, vai subir, eu tô ao vivo. E nada. Aí beleza. Quando veio o vivo, a história era muito boa, rendeu. Eu fiquei uns 10 minutos no ar. Caraca. Com o Rizek. E que é tempo pra cacete, né? Muito! Não, e por redação é um negócio inacreditável. Geralmente, assim, a gente faz uma entrada de 2 minutos, já é uma eternidade. Imagina 10. E aí vai, chama, volta, parará. Aí acabou, eu liguei pra Priscila Carvalho, que hoje é até gerente de futebol lá na TV. Era a produtora da equipe da Globo. Eu falei, Pri, onde vocês estão? E o vivo que eu fiz foi na praia. Então, assim, imagina que eu tô aqui de frente pro calçadão, a praia tá atrás de mim, né? O cinegrafista filmando exatamente a praia. Ela falou, vem pra sua esquerda. Final da praia que a gente tá aqui ainda. Só que a minha esquerda... Era a esquerda, a direita dela. A direita dela. Então eu fui pro lado oposto. A gente foi andando, o Miguel Ien, que hoje é o editor-chefe do Seleção Sport TV, e o Mar Souza, a gente foi andando, e o Miguel, ele sempre foi muito... ele tinha, assim, ele tem um faro jornalístico muito aguçado, então ele já olhava e falava, cara, tem alguma coisa errada. Isso coisa assim, com 2 minutos de caminhada, ele já, cara, tem alguma coisa errada. Não, peraí, não sei o que, ele já começa a prospectar ali o que tá acontecendo e tal. E a gente chegou no mais absoluto nada na praia. Nada, mas assim, nada mesmo. Aí eu liguei pra Pri e falei, Pri, já acabou, né? Ela falou, não, tamo aqui, tô fazendo imagem. Os caras estão saindo do barco agora. Caceta. Aí eu falei com o Miguel, eu falei, cara, a gente veio pro lugar errado. E aí, quando eu olhei pro lado assim, embaixo, sabe aquelas espreguiçadeiras? Tinha um fotógrafo. Tipo, escondido. Um paparazzo. Uma lente absurda. O paparazzo, eu falei, opa, acho que pode ser que... Eu falei, cara, se esse cara tá aqui, aí eu olhei assim, não tinha ninguém. Não tinha um assessor, não tinha um segurança, não tinha nada. Thiago, ninguém. Aí eu falei, cara, eu olhei pro Miguel e falei, vamos fazer o seguinte. Márcio, liga a câmera e o que rolar aqui vai rolar. E aí a gente começou a ver os barquinhos. Chegando. Botes. Os barquinhos que você ia filmar lá na Isso, exatamente, os botes começando a chegar. Aí o primeiro que chegou tinha o Lan, eu não sei se o Neuer tava nesse, e o Podolski. Aí eu faço o Podolski nessa. Ele chega o Podolski, aí também, mas o Podolski foi mais rápido, assim, deve ter dado, sei lá, 1 minuto e meio no máximo, assim. E a gente faz o Podolski, tá, quando acaba a gente já fala, caraca, o Podolski exclusiva, tá, não sei o quê. Voltamos ali pra posição, no que a gente volta a vir no outro barquinho, com o Schweinsteiger. E aí, por isso que eu digo do contexto do redação, como a gente tinha acabado de falar dele, do Bahia, tal, não sei o quê,
tinha muito mais assunto pra... E ele tava voltando de lesão, tinha uma série de assuntos pra gente abordar com ele, que o Podolski era mais fanfarra, entendeu? O Podolski era aquela coisa ali fanfarrona e tal. Não tinha muito conteúdo jornalístico ali pra você tirar de informação. E aí que eu falei a mesma coisa, falei, Miguel, Márcio, deixa ligado aí, cara. Ele vindo, vamos meter o microfone. Dane-se. E aí foi, na hora que ele vem, já começa, não tem nem aquela de, posso gravar, já sai perguntando. E aí ele foi muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo. Porque ele poderia muito bem dizer, pô, já deu, assim, desculpa e tal. E aí foi muito também do meu limite ali de entender que chegou uma hora também que eu falei, bom, o que eu precisava já tá legal, assim, já tinha feito as perguntas que eu precisava ali. E aí, quando ele foi assim, sabe, quando a gente se olha, fala, cara, olha o que aconteceu, a gente acabou de pegar uma exclusiva com o Schweinsteiger. Eu lembro que os jornalistas da Alemanha falavam assim, cara, se é com a gente gente perde a credencial e volta pra Alemanha, tipo, amanhã. Eu falei, mas por quê, cara? Ele falou, cara, aqui você não tá entendendo. A Alemanha é tudo muito certinho, você tem que solicitar, o cara libera, ele libera, tipo, 5 minutos, são 5 minutos, não são 4,5 nem 5,10, são 5 minutos. Você faz ele dentro do ambiente controlado, tal, não sei o que. Aí eu fiquei com maior medo, eu falei, pô, imagina. Fudeu, vou perder o meu CT. E aí os caras do Sport TV... Assim, conseguimos aqui dentro, né? Aqui na TV. Conseguimos, segura pro Seleção, que ia ter o Seleção Sport TV à noite com o Barreto, que era o programa, o premium, o assim, grande, né? Era o filé era pra lá. E aí falou, segura pro Seleção, não dá nada, tá, não sei o que, vazou em algum lugar, não vazou, ninguém, só vocês. Segura que a gente vai bombar o dia inteiro, isso foi de manhãzinha, então eles ficaram só jogando teaser, e vai ter exclusiva, tarará. E eu já assim, falei, nossa, os caras da Alemanha viram isso na TV, meu Deus do céu. O Schumacher vai ver. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, curiosamente, eu fui falar com um assessor, que inclusive fala português, ele foi casado com uma brasileira, o Uli, que é um cara, assim, super, super legal. E ele falou assim, não, eu falei, queria, assim, de alguma forma, não sei se isso causou algum atrito pra vocês, né? Mas até eu tava ali, tá? Ele falou, não, cara, você não tem que falar nada. Tinha alguém da assessoria lá? Eu falei, não. Segurança? Não. Então essa é uma... Se fosse falha, era nossa, mas nem era falha. A gente tá aqui vivendo um ambiente que a gente considera seguro e tal, não sei o quê. Você parou pra falar, ele falou, tanto que assim, ele falou, ninguém veio falar nada comigo. Se você não tivesse me falado, eu nem saberia que eles deram entrevista. Ninguém me falou nada. Então assim, foi tranquilo. E aí depois... Os caras da Alemanha vieram e aí pediram, né? Falaram, pô, você tem como emprestar pra gente, tá? Pra fazer uma troca aqui. Aí eu falei, entre em contato com a TV lá. E aí acabou que eles liberaram, e aí rodou, tipo, rádios, TVs lá, todo mundo rodou a imagem. Aí foi bem legal, cara. Essa história marcou demais, assim, essa minha cobertura. Tem outra marcante tua pra cacete, que é com o Bolt, né, em 2016. Essa também teve que ir autorização, porque rodou o mundo, né? O Bolt cantando. Você tava no dia do Thiago Braz? Tava. Foi assim, foi inesperado aquele hora ali. Como que foi pra você ali? Ali o lado torcedor entrou em algum momento ali, na hora que a torcida começa a vaiar no Newton Santos ali. Sim, cara, ali foi, nossa. Tem algum bastidor interessante desse ouro aí do Thiago Braz? Você sabe qual que é o louco? O Bolt, todo mundo esperava que ele fosse ganhar. Então o estádio tava lotado. O do Thiago Braz não tava lotado. Tava vazio. Tava vaziaço, mas muito vazio. Porque era aquilo assim, Olimpíada no Rio... O cara que mora no Rio, que é um entusiasta de esporte assim, ou que falar, pô, tinha lá ingresso a R$5, R$10, eu vou. Mas jamais ele ia imaginar que o Thiago Braz ia ganhar do fazer história, entendeu? O francês, assim, que vinha, e hoje nem é mais, né? Mas, enfim, na época ele era o cara que tava quebrando recorde atrás de recorde e tal. E aí eu lembro que quando começa a vaia, os caras das TVs, porque assim, para o pessoal entender como é que funciona a zona mista, na arquibancada do Newton Santos, o trecho da curva, ali, na altura, sim, exatamente, se você, cabines de imprensa, olhando pro campo, à direita, na altura da bandeirinha de escanteio. Sim. Aquele trecho ali de arquibancada, eles fizeram tipo um tablado, e aí um tablado assim foram fazendo camadas, né? Tipo uma própria arquibancada deles. Sim. E aí um caminhozinho que é caracol, pros atletas irem passando por todas as TVs e tal. Eu tava na posição, se eu não me engano, 50 e blau. Caraca. Então ele passava por 50 jornalistas até chegar em mim. Ainda tinha, mas ia até 100. Porque o meu era o último andar, mas ele sobe, desce e ainda tem lá atrás, aquela parte ali pra chegar dos vestiários ali. Ainda tinha ali uma galera, mas aí junta muito ali rádio e tal, a galera que não tem direitos também, fica todo mundo ali. Aí beleza. Só que cada um desses que a gente chama ali do cercadinho, do chiqueirinho, que a gente chamava, era chiqueirinho ali, fica um cara de um país.
X. Então, assim, era um mundo meio ali perto. E ninguém entendeu nada, porque esses caras que estão lá são jornalistas especializados em atletismo. E nunca na história do atletismo alguém vaiou o cara no nível que vaiaram o Lavillenie. Eu falei, gente... E os caras perguntando, o que tá acontecendo? Vocês são assim com o atletismo? Eu falei, não, deixa eu explicar. A gente é assim com o brasileiro. Eles não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. Eles não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. É que alguém deve ter falado no alto-falante, dizendo, ó... Ou passaram pra ele, eles perceberam que se esse cara perder... Se esse cara errar, o Brasil ganha. E pra eles é isso, meu amigo. É pênalti. Futebol. É pênalti, entendeu? É o último pênalti, o cara vai bater ali, eles vão... E aí, eu tentando explicar, eu falei, cara, acho que eles estão... É uma torcida mais de futebol. E eu falei, isso aqui é um estádio de futebol. Aqui a cultura é essa, assim. A gente não tem... Nunca tinha a Fabiana Múria, mas... Ela nunca teve um destaque, assim. De acompanhar. Talvez... Porque o próprio Guga do tênis, assim, que foi um cara gigantesco... Mas a gente não viu muita gente acompanhar o tênis, acompanhava o Guga, né? Sim, exatamente. E aí ali, você imagina, ninguém acompanhou o salto com vara, o cara foi bem na mura, né? Assim, você sabe que ganhou. Só nas Olimpíadas. E ainda tinha problema nas Olimpíadas, né? Perde exato, vara. Exato. Então não tinha nenhuma relação daquelas pessoas com o esporte. E, cara, a vara era um negócio que quando você fica constrangido assim, que você fala, meu Deus do céu, isso não tá acontecendo. E o francês ficou... Ele ficou puto? Cara, ele ficou muito transtornado. Puto. Ele ficou transtornado. Muito... tanto é que quando ele vai receber a medalha, ele é vaiado também. Que o brasileiro não tem limites, né? Não tem. Não tem limites, claro. Ele vaiou na hora de fazer, aí viu que o cara ficou transtornado. Ah, é? Então toma, vai receber, vai na hora do... E assim, a Olimpíada, ela tenta, eu acho que mais do que a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo tem a questão do fair play e tal, mas a Olimpíada... Olha lá a cara dele. Olha lá. E o Thiago, vai, mano! E olha só, tá vendo como é que tá bem vazio. E aqui, foi no dia seguinte. É, isso, exatamente. Mas aí você vê, mesmo na premiação, era isso aí, sabe? Era meio vazio, assim, não era... E o Newton Santos é grande, né? Assim, Não, e tava maior ainda, que tinha 60 mil pessoas. Exato, então pra encher, assim, encheu mesmo Cara, isso foi muito bom. Cara, e aí a gente ficava assim... Porque o que eu ia falar da Olimpíada é que ela tem, a Olimpíada em si, o espírito olímpico, essa questão, sabe, da competitividade, mas sem trapacear e tal, não sei o quê. E ali foi assim, eles pegaram o espírito olímpico e rasgaram e falaram, isso aqui é Brasil. Eu lembro muito bem que aconteceu isso em 2007, no Pan-Americano. O Oscar era comentarista pela Globo. Sim. O pessoal caía, cara, ele vai aplaudir. É isso. Pessoal, Oscar apoia o quê? É Brasil, porra! Da Raíssa, a gente tava... Pô, a galera tava torcendo pra japonesinha caírem lá, né? Tipo, cai. É isso, entendeu? O brasileiro é assim, é o espírito do futebol. É o espírito do futebol. É isso. É muito bom, isso aí foi muito bom, cara. Eu tô imaginando a cara do pessoal pra você. Eles se olhavam assim e falavam, cara, estão vaiando mesmo? Estão vaiando. São brasileiros. São brasileiros. Eles estão vaiando. Qual foi o cara mais mala que você entrevistou, Guido? Se você quiser fugir do Brasil e ir pro panorama geral, mas qual foi o cara mais mala que você teve? Cara, curiosamente, com o Bolt eu vivi os dois lados, cara. Do cara mais legal e do cara, não digo mala, mas assim, sem tanta paciência, assim, né? Porque a do Bolt que, enfim, virou, né, que ficou pra história e tal, foi ele cantando lá a música do Bob Marley. Sim. Só que pra ele cantar essa música, tinha uma estrutura por trás do Sport TV, que isso também foi uma coisa assim, que o Mário Jorge Guimarães, o Maroca, era o diretor de eventos, e essa foi uma sacada dele, foi assim, genial, de botar uma televisão pra reprisar com EVS no caminhão. EVS é um equipamento que você consegue recuperar as imagens. Só que dedicado para aquela TV. Então, assim, a nossa posição, a do Thiago Maranhão lá embaixo, que era a primeira, e a minha lá em cima, nós éramos os únicos com esse recurso. Então, os caras saem e eles estão loucos para ver como é que foi. E eles vão falando. Quando eles param e veem que tem uma televisãozinha que você vai botar a prova dele para ele ver... Cara, ele para. Foi por isso que o Bolt parou, ficou ali do jeito que ele tava, né? Assim, envolvido, emocionado, porque é a primeira vez que ele tá vendo o que ele acabou de fazer. E aí até por isso eu falo, que música você gostaria pra esse momento aqui, né, do Bob Marley? Aí ele diz, sempre One Love, aí ele peça pra ele cantar. Ele canta porque ele tá olhando a prova. Caraca, mano. Ele tá vendo ali a prova acontecer e tal. Então tem um contexto, tem uma coisa por trás ali que cria, né, esse ambiente. Mas esse mesmo EVS que
me levou pras Ao alturas. céu. Ele me deixou na mão no dia seguinte. Não, foram 3 ouros. Se eu não me engano, esse que ele cantou foi o primeiro. E aí ele passou mais uma e no terceiro, que foi acho que do revezamento, se eu não me engano. Ele volta lá, mesmo esquema. E aí os caras, deu super certo, vamos fazer de novo. Só que eles iam separar a prova já mais técnica. Eles queriam que o Bolt parasse e analisasse tecnicamente como é que foi a prova dele. Então tinha detalhe de super slow da largada, sabe, aqueles movimentos e tal, porque eles queriam uma análise técnica mesmo ali da prova. Aí, beleza, tô lá, ok, vamos nessa. Quando ele vem, já falo com o Bolt, fala, tamo aqui o Zen Bolt, tá, não sei o que, vou mostrar pra você a prova, na hora que o cara rola, travou. Não rodou. Ia. E aí voltou, e aí eu faço uma pergunta pra ele, tipo, eu vejo que não tá rolando, faço uma pergunta qualquer, e aí eu falo, não, vamos ver aqui e tal. E aí, tipo, o negócio não foi de jeito nenhum. E essas coisas de acontece. Tecnologia. Exatamente. Não tem falha humana assim. Acontece. Mesmo jeito que poderia ter acontecido na primeira vez e ele não cantar, aconteceu ali, tá tudo certo. E aí ele ficou meio puto, assim, sabe? E aí ele falou assim, não, ei, como é que é? Tipo, não tenho tempo, todo o tempo do mundo, alguma coisa nesse sentido, assim. E aí aí passou. E aí o UOL, obviamente, né? Já subiu, lógico, né? Já subiu a notinha lá Essa tem até, que o pessoal vê muito do Bolt, mas se pesquisar tem lá, fala, repórter da Globo toma fora de Bolt e tal, não sei o quê. Isso é uma boa, o dia que Guido Nunes virou... isso aí o corte, você faz o outro, né? Tipo, Bolt foi a pior entrevista da vida do Guido. Foi a minha pior entrevista. A pior entrevista. A pessoa, como assim? Mas foi isso, mas foi, assim, ele não foi... É porque eu nunca tive ninguém, assim, que tenha sido grosseiro, sabe? Mas você dá mais sorte do cara. O Fred, aquela é com você. O Carioca tem que acabar. Mas comigo ele não foi grosseiro. Não, mas ele foi com o Rafael. Lembra com o Rafael? Que ele falou assim, não sabe nem fazer pergunta? Lembro dessa. Logo depois. A situação é bem parecida, só que com a minha, aquilo ali, de novo, eu tava ali com o microfone, mas o que ele falava não era pra mim. Ele só falou assim, acaba, gente. Desse jeito não dá. O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Faz em Rio, São Paulo, Sul, Minas, mas acaba. O cara tem que acabar. E ele vai embora. Com o Rafael, por exemplo, o Rafael pergunta alguma coisa da expulsão, ele tá de cabeça quente, e ele vira pro Rafael e fala assim, você também não sabe nem perguntar. E ele foi super grosseiro, depois ele pediu desculpas, e agora, recentemente, quando o Fred foi comentarista da Globo no Central, eles se encontraram, o Deange foi fazer a matéria no EE, quando ele foi apresentado como comentarista, eles deram risada dessa história. Cara, o Fred é muito gente boa. Não, ele é demais. Pô. Mas você vê, nem nesse caso... Ele foi, foi uma parada que parece ser... Que tem uma outra também, que do Adriano. Da Adriana Porra, histórica. Da Adriano também. Da Adriano que a gente fode o Escobar. Nossa. Eu tava vendo o jogo na época. Vai lá, vai no Adriano aí, vê se ele não quer receber a camisa do Bar. E isso, assim, é curioso porque a gente lá como repórter no campo, a gente, assim, tem a pergunta que você tem que fazer, sabendo que tem o risco de você tomar uma patada. Nesse caso, esse eu também mandei mal, porque... Quem for acompanhar, isso tem no YouTube também. Tem no YouTube também. O assessor do evento, do Jogo das Estrelas, tinha falado, o Adriano não quer fazer gracinha, porque o contexto era o seguinte, eles criaram uma possibilidade de que se o Adriano fosse bem no Jogo das Estrelas, ele podia voltar ao Flamengo. Que acho que o Bandeira, na época, tinha até oferecido pra ele a recuperação e tal, não sei o quê. Então, assim, aquele jogo pra ele... tinha esse espírito, e o Maracanã tava inteiro pro Adriano, assim, mas era um negócio até bonito de ver, sabe? Todo mundo querendo que ele fosse bem pra que ele voltasse. O Adriano é um cara super querido, assim, né? E aí, cara, ele perde um gol muito feito, e é o Guga e o Escobar na transmissão. E imediatamente ele já solta a brincadeira, essa daí é do Inacreditável Futebol Clube, tem que vestir a camisa, tá, não sei o que, parará. Que os jogadores, parênteses, detestam essa brincadeira. O Louco Abreu já deu várias... Não, detesto. A não ser que você seja, assim, de um time de menor expressão e o empresário, sabe, fala, cara, é o momento de aparecer na Globo. Você vai, entendeu? Vai ter visibilidade. Fora isso, eles vão putos. Mas, assim, detestam. Mas, beleza. Aí, o cara chegou e já tinha falado, o Adriano falou que não quer saber de gracinha. Eu falei, beleza. Só que qual foi o meu erro nesse caso? Porque, como o Escobar levantou a bola, eu tinha que perguntar. Se ele não quiser falar, assim, não vem dar entrevista, entendeu?
A lógica pra mim é essa, assim. Se você tá indo dar entrevista... Você tem que fazer. Você não pode me dizer o que eu vou perguntar ou não. Ou você diz, ó, não quero dar entrevista. Você vai embora. Só que nesse caso, o assessor disse, ó, ele não tá... Assim, preparou. Falou, ó, ele não tá muito pra gracinha. Falei, beleza. Só que qual foi o meu erro? O meu erro foi falar isso. Eu verbalizei isso. Por quê? Porque o Adriano vem falando com o cara e já vem com uma cara de... Porra, Nossa, vou ele ter já que falar tava- mesmo, porra. Ele já tava muito, muito nervoso, assim. E aí ele fala, ó, eu não quero uma brincadeirinha e tal, não sei o quê. Eu achei que a câmera tava pegando ele falando isso, porque geralmente a gente pega a chegada do cara. Aham. Né? Então eu falei, pô, imagina. Com plano aberto, É, né? eu falei, imagina, os caras estão vendo o Adriano falar isso. Aí eu chego e dá pra ver leitura labial. Aí eu chego e pergunto, eu falei, vou dar um contexto aqui. Só que não tava, não. Puta Tava que pariu. fechadinho, em torcida, festa. E aí, do nada, eu falo isso, assim, do nada pro cara que tá vindo em casa. Eu falo, o Adriano tá chegando aqui e tal, falou que não queria... Eu pergunto pra ele, Adriano, pô, a festa, não sei o que, parará. E aí, na pergunta do coisa, eu até falo, pô, Adriano, você falou que não queria gracinha e tal, mas é porque o Escobar levantou lá, só queria perguntar se você usaria a camisa do... Inacreditável. Eles falam, não! E vai embora, assim, né? Falei, caceta. Ali, cara, esse foi um episódio... Deve ter ficado vermelho, né? Cara, eu fiquei mais por isso, assim, porque esse é o tipo de coisa, assim, que se eu pergunto ali pra ele, fala, ó, Adriano, levantou a bola aqui da camisa, você aceitaria, tá, não sei o quê? Eu acho que talvez ele não faria o não se eu não tivesse dado a informação. Antes de começar a falar, pô, eu sei que você não quer. Porque aí parece assim, eu sei que você não quer, mas eu vou fazer uma gracinha, entendeu? Porque a ideia não era brincar com o fato dele ter perdido ou de menosprezar, diminuir nem nada. É porque tinha o contexto da camisa, entendeu? Sim, que era um fato histórico. É isso, E é. naquela época ainda tava uma coisa assim, Tava. muito grande, né? É. Era um negócio que realmente E fazia... meio que cultural, assim, Sim. sabe? A gente sempre brincava ali, quando você perde gol na pelada, os caras falam, pô, inacreditável, futebol clube Olha lá, e tal, não sei o quê. a cara do não. Aí, ó. Aí. Foi esse daí. Esse aí é o pré-não. É o N. É. Olha lá, o cara ali já tava prevendo, vai dar merda. Já tá sabendo. Ela vai dar merda. Mas aí até o Casimiro e o Certezas fizeram até acho que foi no de Sola, que eles têm lá do esporte interativo, né? Que eles ficam brincando ali e tal. Eles até pegaram essa daqui, só que eles foram bem legais, porque eles falaram assim, o repórter, eles não falaram o meu nome. Olha que eu tô te entregando aqui. Não, mas essa daí, cara, porque realmente... Essa daí foi um vacilo ali no momento do Jogo das Estrelas, mas que virou história também, tá tudo certo. Ó, eu não vou tocar no assunto, acho que já falou várias vezes aqui na situação da Chapecoense, acho que o Guido já falou isso várias vezes, eu não vou entrar em assunto aqui, que ele já comentou e foi maravilhoso, foi lindo, então só pra te deixar claro que eu não vou entrar, o Thiago não vai comentar esse assunto, não vou, tem outras entrevistas do Guido sobre isso, então procurem aqui no YouTube, que vocês vão encontrar. Eu quero tocar num ponto maravilhoso que tu fez na carreira, e isso tinha que ter no Globoplay, versão estendida, que foi o documentário do título de 92 do vôlei. Nossa, foi incrível. Aquilo foi incrível. Aquilo foi incrível. E é muito curtinho. Nossa, nem fala, cara. Aquilo tinha que ter virado um mini documentário. Como que foi pra você, que é um cara que ama vôlei, Amo. que eu sei que joga vôlei de praia, quando tem transmissões, você vai pra diversos cantos. Como que foi pra você estar ali com todo mundo que foi campeão, né? Com os titulares, com o Zé Roberto. Como que foi ali pra você? Mais do que isso, 92 é a minha primeira memória esportiva. Idem. É a primeira, assim, a primeira memória que eu tenho de Brasil vencedor, campeão, é a seleção de 92, né? E na época, eu até falei isso com eles lá. Lá em casa, eu morava aqui no Rio ainda. Então tinha um armário no meu quarto, com a janela, e o armário abria, imagina que assim, ó, o armário tá aqui, ele abre a porta pra cá e aqui tá a janela. Então eu fazia bola de meia e ficava, passando por cima dessa porta e tal. E numa dessas, comemorando lá, eu, pum, acertei a janela. Quebrou a janela. Nossa, meus pais, enfim, queriam me matar. Mas eu tenho muita, muita memória afetiva com esse time de 92, com todo mundo, né? Enfim, por tudo que representava pra mim como pessoa mesmo, como Sim. eu, Guido, ser humano. Como jornalista, cobrindo esporte, a dimensão e a representatividade que aqueles caras têm, eu também tinha essa noção. E aí, eu recebi a Carol Elustono, que é uma das minhas chefes de reportagem, né? Que era na época. Falou, ó, a gente vai ter o João Gabriel, que é, assim, gênio da produção. Esse cara é fenômeno, assim. No vôlei, então, ele e a Carol Oliveira, eles são brincadeira o que esses caras fazem. E o João conseguiu... Ele falou, o João conseguiu reunir todos os titulares de 92 pra estar em Saquarema. E o Zé Roberto vai estar lá, porque pra entender qual é a dimensão do que aconteceu ali. O Giovani, por exemplo, tava num evento em Curitiba,
que não tinha como ele voltar. Não tinha como, era um evento patrocinado lá que não dava. Aí o João conseguiu um esquema de ter um voo, que o voo chegaria, tipo, na hora de pegar o carro e ir pra Saquarema. Se o voo que ele pegou atrasasse 2 minutos, o Giovanni não chegava, Cacete. sabe? No nível assim, porque o Zé Roberto tava no meio da preparação pro Mundial, que é um negócio gigantesco, e ele não abre. Ele abre assim, a janela de imprensa, que a gente vai lá, tem meia hora, 40 minutos ali pra fazer as entrevistas e as imagens, e acabou. A gente ficou lá desde 9 da manhã até o fim do dia. Porque a gente chegou, montou tudo. Eu fui no carro com o Carlão, né? Que aí era parceiro já de transmissão, que a gente já... É o Carlão, pô. Sou o Carlão, capitão. Sou o capitão. Que a gente fazia jogo junto, porque a gente acaba criando essa amizade, né? Isso que é legal. E eu lembro quando eu fui contando a história pro Carlão, o Carlão contando as histórias lá e tal, de como que era. E aí, quando a gente chegou lá, que tava todo mundo assim, eu falei, cara... Sabe quando às vezes você pensa e fala... Cara, olha que eu tô fazendo aqui? Loucura, cara. E aí a gente começou, a gente fez 2 bancos, né, pra gente colocar os 3 e 3, né, os 6, mais o Zé no centro. E aí todo mundo microfonado, e é daquelas entrevistas assim, que não tem, ali não foi entrevista. Ali era assim, ó, tipo, história, como é que foi o primeiro jogo? Cruzava o braço e ficava ouvindo, falando, cara... Que maravilha. Aí, e aí disso? Ouvindo. Eles ficaram, sem brincadeira, umas 2h30, assim, trocando ideia e contando história e se divertindo entre eles. E aí, isso é uma coisa que, ali, eu tinha muito isso quando eu ia fazer as minhas reportagens, minhas entrevistas, assim, de entender que o repórter, ele não é nada naquele momento, a não ser pra tirar a entrevista. Então, assim... Eu não precisaria ficar sentado lá do lado deles, participando da conversa. Aparecendo na imagem. Não, porque assim, o encontro é deles. E eles não se viam desde 2007. Caraca. Todos juntos. Um grupo aqui, outro ali. Mas assim, os 6 com o Zé, desde 2007. Então, pra eles era muito especial. Então, eu tava ainda mais feliz de viver aquele momento ali, sabe? É como se você comprasse um ingresso pro cinema... Que você vai ver um encontro, cara, de uma geração histórica. Beatles. É isso. E aí, ali vendo, eu falei, cara... E a coisa fluindo, os caras rindo numa vibe, assim, incrível. Foi das matérias que quando termina, eu falo, eu estou... Realizadíssimo, sabe? Eu falo assim, cara, eu posso amanhã... Se a tua proposta chegar... É isso, eu falo, tá tudo certo, deu pra mim, assim, sabe? Porque, cara, foi muito incrível. E aí vem o lado ruim do trabalho, que é ter que transformar numa matéria de 3 minutos pro Globo Esporte. Não, deu um pouquinho mais, 4 minutos e pouquinho. E o Redação usou uma versão de 12 minutos. Eu vi no Redação. Que é gigantesca. A gente falou isso agora, né? Vivo de 10 minutos, no Redação 10 minutos é muita coisa. Mas, cara, quando você vê o tanto de coisa que tinha, cara... E eu falava com os editores, eu falava, cara, eu entendo que a gente tem que dar Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense no GE, mas assim, essa história pode entrar? As caras... Não tem, Guido, não tem de onde tirar, cara. Tem que ser 4 minutos. E aí você fica naquela assim, fala, meu Deus do céu. Uma história, por exemplo, quando entrou, do Maurício. O Maurício, no jogo da semifinal, ele tá péssimo, assim, tá, vai muito mal e tal. E o Zé disse que precisa dar uma chacoalhada nele. Ele até chama e fala, Maurício! Isso entrou. Ele fala, acorda, tal, não sei o que, papá. Ele entra no jogo lá e o Brasil vence, tudo certo. Aí ele falou... Estados Unidos, né? 3-1. Isso, exatamente. Que era um jogo ali que tinha todo aquele peso e tal. De 84. E aí ele falou, cara, a gente tava tão leve na final com a Holanda, que chegou uma hora, isso assim, lá pros metade do segundo set, o Zé pediu um tempo, aí a gente foi lá conversar e tal, não sei o que. Aí eu olhei assim, tava o Dream Team assistindo os caras jogando. Caralho. Aí ele falou, galera... O Magic Johnson, o Michael Jordan, os caras estão vendo a gente jogar aqui, cara. Olha isso aqui assim, tipo, cagando pro jogo, né? Que, em termos assim de. Final, porra, concentração total. Nada. Eles falaram assim, cara, olha os caras ali. Aí os caras dando risada. Falaram, pô, Maurício, tá maluco, cara? Volta aqui pro jogo. E o Maurício leve, assim, sabe? Mas esse tipo de bastidor, assim, cada história que você consegue meio que viver o que eles passaram, sabe? Assim, de meio que ter acesso a histórias tão exclusivas e que são só deles, que a gente viu pela TV, pelas reportagens, né? E fazendo de novo. E você era uma criança quando você... Criança. É realização de um sonho, né? Não, foi total, cara. Esse daí foi total. Igual assim, você falou um ponto que eu lembro disso no meu primeiro período de faculdade, quando o meu professor fala, o jornalista, ele não tem que aparecer. O que tem que aparecer é a informação. É, isso aí.
E é exatamente isso. Infelizmente, parece que essa via tá ficando um pouco de mão dupla. Hoje, eu acho que a youtuberização... tem muita gente querendo aparecer mais do que a notícia. Isso é algo que me incomoda na nossa profissão hoje. Me incomoda muito. Você falou um negócio assim que, pô, foi perfeito, perfeito. Eu gosto de fazer uma pergunta bem cilada. Achei que tava tudo bem. Não. Onde você vai trabalhar, não, sacanagem? Na tua seleção de vôlei, quem seria o técnico? Bernardinho ou Zé Roberto Guimarães e por quê? Pô, sério que você vai fazer isso comigo? Claro que eu vou. Amigos também. Sério mesmo? Cara, você tem que avisar essas coisas antes. Meu Deus do céu, cara. Cara, eu não sei te responder, juro por Deus, tô pensando aqui. Não, tem que escolher um, né? Tem que escolher um? Tá, beleza. Eu vou escolher o Zé Roberto. Mas assim, por um empate técnico e Um gol aos 49 do segundo tempo. É isso. Porque eu acho que a longevidade do Zé na seleção e o que ele conseguiu, por exemplo, com esse novo ciclo de pegar prata no Mundial e de recomeçar e de ser prata na Olimpíada com um time que também muitas jogadoras já machucadas. tava ali, sabe, difícil, ser uma crise e tal. Então acho que pelo histórico recente eu vou escolher o Zé, mas o Bernardinho ele mudou o vôlei mundial. Ele mudou o vôlei mundial, assim, o estilo de jogo, o que o Brasil foi assim, soberano durante, né, vamos botar aí... Desde 2004... Não, 2001 até 2000... 2001... Até 2008, que a gente perde por causa exatamente. do Stanley ali em 2008. Você bota aí, não tô pensando se chega a 10 anos, mas vamos colocar um recorte de 10 anos ali, em que o Brasil era referência pra tudo, assim. E o vôlei, se você... É que eu gosto muito de vôlei, assim, eu acompanho. E eu tive... Isso é até uma... Depois isso é até uma curiosidade que eu vou te dizer, qual foi a minha realização de transmissão, que tem a ver com vôlei. Mas só pra encerrar aqui a resposta. O que o Bernardinho fez no vôlei, ele mudou a história. E aí, eu acho que assim, quem muda a história de um esporte, quem transforma um esporte, é gênio. O Bernardinho é gênio. O Zé, eu também acho que ele é um gênio, mas não por mudar o esporte, mas por mudar o Brasil nesse esporte, no feminino principalmente, de conseguir pegar assim meninas desacreditadas pela imprensa, pela torcida e montar um time competitivo com, assim, investimento talvez menor do que as meninas de fora e ainda assim conseguir bater final olímpica, sabe? Final mundial, que é um negócio muito difícil. Muito difícil e ainda mesmo. com detalhe nas costas, né? Que você tem Londres 2012. Sim. E, pô, pega Brasil 2016 com a pressão do caralho, quase rodando na primeira fase. Eu tava na Rússia em 2012, né? Pra fazer o passaporte. O técnico da Rússia... Não, inverto. Atenas, Pequim 2008, e a Rússia, que tem a virada Londres, e Rússia, isso. exatamente. Então, o Brasil sai na primeira fase. Pra vocês terem uma ideia do tamanho daquela vitória, o técnico da Rússia se suicidou. Do feminino. Eu tava lá, foi a última matéria que a gente fez, o último boletim. Que tava, assim, numa crise e a Rússia, enfim, pelo que representou, né, aquele jogo, né, viradas e tudo mais, e vindo lá de 2008, foi um negócio muito, muito pesado pros russos, né? Então, assim, é um negócio que, assim, às vezes a gente não consegue dar a dimensão do que isso representa para cada país, né? Então, por exemplo, o que o Zé Roberto é pro voleibol, assim como o Bernardinho também, é o tipo de coisa assim, se você tivesse que escolher Federer ou Nadal, dá pra escolher? Dá pra escolher. Ah, mas eu faria essa pro Eusébio Rezende. Boa. E tem outra pro Eusébio também. Boa. Guga no auge versus Nadal no auge, o que daria? Então, é isso. Esse é o tipo de coisa que a gente fica maluco aqui. Que eu adoro perguntar, mas eu detesto ter que responder, entendeu? Mas eu diria que eu escolheria o Zé por isso, assim, por essa longevidade, por continuar, depois de tanto tempo, assim, ter o tesão de fazer a coisa, sabe? Porque, você imagina, você faz ali, consegue campeão olímpico. Só ali já tá, né? Maravilhoso, você entrou pra história. Aí você consegue o bi. Cara, você com outra... Tendo sido campeão masculino. em 92. Então você já tem 3 medalhas de ouro. E você continua. 16,
Aí você perde em casa, com uma seleção que era mais forte do que a masculina. Então foi, em tese, um fracasso. Sai na primeira fase. Foi um fracasso. Você continua, passa por tudo isso, numa seleção reformulada para 2020 e chega numa final olímpica e consegue a medalha de prata com uma seleção muito... E não para, porque é 24 agora. É isso. Por isso que eu digo assim, se fosse pra escolher pelo momento recente, eu colocaria o Zé, mas você me deixou numa situação extremamente desconfortável. Porque eu sou seu amigo. É. Mas a Copa chegando aqui, infelizmente, na Sim. reta final, infelizmente, por mim eu ficaria... Antes, quando você tiver essas situações resolvidas, Tá. eu quero você de volta Não, aqui. beleza, até fechado. mesmo pra falar o que você tá fazendo. Claro, quando claro, você claro. puder voltar. Fechado. A porta está super aberta aqui, porque a gente tem muitas e muitas histórias a serem contadas. Qual foi o momento marcante da sua carreira que você se realizou profissionalmente? Olha, foram vários. Eu não consigo escolher um. Eu tava pensando agora pensando no post de despedida ali, né, que eu botei no Instagram. Eu falei, cara, qual foi o grande momento, assim, né? E foi isso recente, né? Você vê, tem 2 semanas. Então, eu realmente me debrucei, assim, na tua história. Na história ali pra chamar. Mas, por exemplo, eu tenho momentos que me realizaram que pras pessoas talvez seja um momento... Não faça no menor sentido, mas pra mim faz muito sentido. E até nesse contexto de vôlei aqui do que a gente tava falando. Por exemplo, eu me senti realizado, assim, plenamente quando eu fiz uma transmissão de vôlei com o Sérgio Maurício e o Marco Freitas, que era o meu sonho. O meu sonho não era fazer uma transmissão de futebol com o Galvão, por exemplo. Porque sempre foi muito distante. Eu falei, esse é o Tino Marcos e tal. Eu nunca me permiti sonhar desse tamanho, assim. Mas fazer uma transmissão com o Serginho e com o Marco Freitas, pra mim, foi assim... Isso aconteceu em 2013. Tipo... Não, antes. 2000, eu voltei em 2012. Não, final do ano de 2012. Foi novembro de 2012. Assim, no primeiro ano. Primeiro ano. Eu lembro que eu mandei e-mail pros dois lá. Mandei e-mail. Falei assim, cara, talvez vocês não entendam a dimensão do meu querer dizer que hoje eu tô feliz da vida. Eu falei, realizei um sonho, não sei o que e tal. E aí o Marco Freitas, cara, até hoje, assim, eu amo de paixão. Amo. O Marco Freitas eu tenho, assim... Eu achei que tinha que transmitir na Globo Aberta, para o pessoal ter a noção do que é o Marcos Freitas. Ele consegue explicar o vôlei, assim, muito do que eu continuo sendo apaixonado por vôlei, do que eu aprendi de vôlei, foi acompanhando as transmissões dele. E o Sérgio Maurício também, assim, a combinação dos dois, pra mim, era... Perfeita. Era maravilhosa, assim. Então, por exemplo, essa foi uma realização que talvez as pessoas nem façam ideia, ou nem saibam que um dia eu fiz uma transmissão com os dois, e eu tive a honra de fazer mais de uma, assim, sei lá, talvez 10, 15. Fiz final de Superliga com os dois, que foi, assim, incrível também. Então, eu vivi muitas coisas que, talvez pro grande público não faça sentido, seja pequeno, mas que pra mim elas tiveram muita importância. É claro que, assim, a entrevista com o Federer pra mim foi uma coisa muito especial, porque em 2012, quando eu tava na Rússia, eu fui pra Wimbledon, nessas coisas da vida, assim, o Barreto não podia, a Domitila, que tava na Espanha e queria, fez uma cirurgia de apendicite. Caraca. Cara, uma loucura, assim. O Pedro Mota e o Thiago Crespo, que estavam no Marrocos, que poderiam ir, também não podiam porque tinha uma passagem comprada pra África do Sul e tal, não sei o que, aí... Caiu na tua mão. Caiu na minha mão. E assim, até uma história rapidinha, sei que a gente já tá Não, acabando, mas é que é bem curiosa. Estávamos eu e o De Angeli, a gente lá na Rússia, em São Petersburgo, pra fazer a despedida do Fedor Emelianenko. Contra o Pedro Rizzo. Despedida, né? Depois ele fez umas 40 lutas, mas enfim. Nelson Gonçalves. Exatamente. Ali era a despedida dele. E aí me liga o nosso chefe e fala, enfim, rolaram várias coisas que um dos dois tem que ir pra Rússia, pra Wimbledon, fazer o torneio de tênis. E aí a gente falou, cara, e agora? O que a gente vai fazer e tal? Aí eu falei, mas beleza, quem vai? Ele, não, vocês se decidam aí. Aí o De Angela é meu irmão, assim, meu irmão mesmo. Gente boa pra caceta. Não, meu irmão. Aí a gente tudo decidia lá na sorte. Falei, então vamos tirar na sorte aqui. Para aí, vai, assim, saiu ele pra ir. Aí eu fiquei feliz pra caralho, falei, pô, mano, que massa, tá pra Wimbledon, não sei o que, parará. E aí perguntou pro chefe, falou, quando que vai? Porque o Wimbledon são 2 semanas. Uhum. Geralmente a gente faz só a última semana, né? Que é a mais importante, né? Só que não, precisava fazer as 2 semanas. Caraca. É porque o Sport TV transmite, né? Isso, transmite. E aí ele ia receber os pais dele na Rússia, pela primeira vez e única, na primeira semana. E ele falou, cara, tá tudo comprado, passagem, os caras, meu pai, minha mãe e minha irmã estão vindo aqui pra me visitar. Ele falou, pô, não vou ter como, cara. Vai você e tal, não sei o quê. Aí ficou feliz e tal, não sei o quê. E assim caiu no meu colo o Wimbledon, que eu tive a chance de trabalhar com a Maristher Bueno todos os dias. Só com a Maristher Bueno. Que foi assim, cara, esse foi um dos momentos também
marcantes, assim, da minha vida, porque ela, além dela ser o que ela é pro esporte, e ela lá é respeitada, e era respeitada do tamanho dela mesmo, assim, de todo mundo parar, passava, assim, pessoas normais, passando, falava, Maria, oh, Maria, tira foto, tal, não sei o que, o tempo inteiro. Eu vi o Federer prestando reverência pra ela, a Serena, sabe, uma coisa assim que você via. E aqui via... no Brasil, parecia, era uma assim... Eu vou até imitar o Kaká, mas o Kaká acho que exagerou em relação ao Ronaldo. eu acho que ele exagerou. A Maria Esther, aqui no Brasil, sim, se estivesse andando em Copacabana, para 90% das pessoas, não seria uma senhora caminhando no calçadão de Copacabana. Eles realmente que as pessoas não iriam conhecê-la. E ali, assim, óbvio, por ser jornalista, eu sei da história dela, eu entendo o tamanho dela, mas ali, quando você vê a relação com as pessoas, foi muito incrível. E eu lembro que nessa correria eu tava sozinho, né, de vídeo repórter. Então era tripé, câmera, computador, mochila, fazendo tudo, cobrindo brasileiro, cobrindo Nadal, cobrindo Djokovic, e como eu tava sozinho com câmera, eu tinha credencial de câmera e de repórter. Então, minha credencial de cinegrafista, eu ficava, quando vocês estiverem assistindo o Wimbledon, tem tipo uma frestazinha atrás da quadra, era ali que eu ficava. Tipo, Caraca. A distância era essa aqui, ó. Minha distância vendo Nadal, Federer, Djokovic era essa daqui. Ali embaixo, com a câmera aqui filmando, mas eu nem precisava filmar, porque já tem a transmissão, eu só precisava anotar as informações e vendo assim, cara, de forma privilegiada. Mas nessa de ficar circulando, eu meio que não parava pra comer direito. E ela percebeu isso, ela falou assim, você tá comendo, menino? Aí eu falei, não, tô, claro, tá, não sei o quê. Aí ela, então tá. Amanhã a gente se encontra na sala no restaurante da imprensa. Aí ela viu que eu travei, eu nem sabia que tinha restaurante da imprensa, porque eu não tinha tempo de ir e tal. Aí ela falou, você não sabe onde é? Aí eu falei, não, é que na verdade... Ela falou, não, então você não tá comendo, você tem que se alimentar, senão você não vai parar em pé, beleza. Dia seguinte, marcamos, sempre 8 horas da manhã, ela encontrava, chega ela com um pacotinho, com bolo, fruta, bolo, maçã, banana e um suquinho. Eu falava, a partir de agora, todo dia eu vou trazer, que isso daqui é o que a gente ganha lá, os atletas ganham, o kit nosso, e eu vou deixar com você aqui e tal. E aí, enfim, foi incrível, porque ela... Depois disso, assim, ela ficou, né, com esse nível de carinho, de atenção, sem falar que ela me deu um ingresso pra minha esposa, ingresso de membro, Caraca. que quase ninguém tem, que a minha esposa tava fazendo um intercâmbio na Alemanha na época, e aí ela foi me visitar e ia ficar esperando no hotel. Ela falou, no hotel? Não, pode entregar pra ela aqui. O ingresso, quando eu vi o ingresso assim, eu falei, meu Deus, de membro, sabe, premium e tal. VIP dos VIPs. Foi assim, incrível. E aí teve essa entrevista com o Federer, que marcou. Eu falei isso, Usain Bolt e tal, tudo que a gente conversou aqui. São muitos momentos, assim, realmente eu realizei todos os sonhos, não teve nada que eu queria fazer que eu não tivesse feito. Você vai fazer falta nas coberturas esportivas. Eu acho que em breve você volta. Vamos ver, não sei. Eu acho que em breve, acho que você Obrigado volta. pelo carinho. Que você volta, porque você é um cara, gente boa, pra cacete, muito gente boa. Desde o momento que a gente se conheceu lá no Maracanã, a gente teve a oportunidade de conversar. Depois, as outras vezes que a gente também se esbarrou nos estádios, você sempre foi um cara especial como pessoa. Se você receber um puta de um convite profissional é porque você fez por merecer. Repito, vai fazer muita falta ali nas transmissões, nas apresentações, porque você é um cara que sabe contar histórias, que eu acho que a nossa profissão ela tem que saber fazer, que é contar histórias, saber perguntar, e você sabe fazer isso tudo muito bem. E, repito, vai fazer falta aí nas transmissões, o Guido. Boa sorte. Boa sorte. Mesmo. Que você é um cara que merece tudo de bom. Obrigado pelo carinho, eu seguirei te acompanhando. Pô, obrigado. Sempre, não só no canal do TF, mas também o algoritmo já entendeu que eu me amarro na tua, então tá sempre pingando os cortezinhos pra mim lá, tá sempre aparecendo. É bom que eu acompanho lá, continua assim, você sabe, isso aqui de novo, não é... Já falei isso fora do ar, mas eu faço questão de falar aqui no ar mesmo, assim, do quanto eu te admiro, do trabalho que você faz correto, sério, assim, de uma constância inacreditável, de tão boa, assim, e conteúdos bons, que eu acho que a gente precisa disso, sabe, assim, de ser jornalista sem estar sabe, não precisa estar na Globo pra ser bom jornalista, não precisa mesmo, assim, assim, tanto de gente que te procura, que você sabe disso, né, pra pegar informação, porque sabe que você é uma referência de Botafogo pra todo mundo que é jornalista esportivo, então isso é uma coisa que você construiu, e, cara, segue em frente, obrigado pelo convite aqui, voltarei. Espero não, mesmo, voltarei. Quando você voltar pro Rio, estiver aqui no Rio, você vem aqui pra gente conversar. Não, fechado. Guido, obrigado. Valeu. Redes sociais, Guido, pra galera te acompanhar. E tem o teu anúncio em breve pra onde que você vai. Exatamente. Em breve o anúncio
Oficial. Oficial, mas @Guido Nunes no Twitter, no Instagram também. E aí de lá, chega em todos os locais. Momento Estrela Bet aqui no Resenha com TF. Quem será campeão carioca? Vou agradar aqui, né? O meu querido TF. Botafogo será o campeão carioca. Agora vai. O Rafael não gostou muito. Estrela Bet é parceira aqui do Resenha com TF. Você vai clicar aqui no primeiro comentário e vai fazer seu cadastro na melhor casa do Brasil. Tamo juntos. Amanhã, Eusébio Rezende, às 18 horas. Guido Nunes, se você chegou atrasado, só voltar. Teremos os cortes também, porque esse papo ficou muito especial. E teremos, com certeza, a parte 2 um pouco mais pra frente. Tamo juntos, um abraço, deixa um like e até a próxima. Valeu, fui!